Leandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, você está assistindo a mais um podcast aqui em parceria com o Ferascast. Hoje eu estou sozinho aqui, pois Igor está por aí, tá ligado? Tirando suas férias aí, fazendo seus rolês pelo mundo afora. Entendeu? Deve estar onde agora? No Japão? Bahia, Ilhas Maldívias? Onde que ele está agora? Bahia cortando tronco. Inglaterra, fazendo uma visita lá pro Príncipe Charles. Mas, ó, por favor, deixa o seu like. Se você não for inscrito ainda no canal Ferascast, se inscreve. Você que está assistindo pelo Ferascast, se não for inscrito no canal do Negão, se inscreve também. Dá essa moral pra nós aí. Já chama logo no comentário, já deixa comentário pra você acabar não esquecendo. Pega o link dessa live aqui, já compartilha aí com seus amigos, seus inimigos, suas amantes, entendeu? Você que é um mangina, hoje nós vamos descobrir o que é um mangina. Por quê? Porque estou aqui com os representantes do maior podcast Red Pill da atualidade, o Redcast. Hoje eu estou aqui com... Esqueci o nome. Eu sou muito ruim de nome. Porque a minha cabeça diz assim, chama pelo apelido. Isaac. Por que Isaac? Ele é a cara do Isaac, mano. Um brother meu lá da cidade. Eu quero saber quem é esse Isaac. Você vai mano, ter que... são irmãos. Eles são irmãos, mano. Em algum ponto você vai ter que botar no seu canal. Cara, eu sou a pessoa mais genérica do mundo. Eles foram separados. Todo dia alguém diferente. Mas comigo é assim também, lembrei, cara. Miguel e Heitor, não. Heitor Júnior. O Heitor... Caralho, Negão, você é ruim de nome mesmo, mano. Eu sou muito ruim, mano. Minha avó é assim também. Eu já teve podcast que eu apresentei, mano, o podcast inteiro sem falar o nome da pessoa. Tô aqui com o Monark e era o Danilo Gentili que tava... Se fosse o Monark, ele não esquecia, né, velho? E aí, irmão, antes de mais nada, eu quero entender o seguinte. Manda aí. Certo? Que é a pergunta que eu acho que eu sempre quis fazer pra vocês. O que é Red Pill? E da onde sai esse nome? Tipo, eu quero saber o seguinte... Onde nasce isso, certo? Se é uma coisa de brasileiro, se é uma coisa de gringo que vocês importaram. Aonde nasce isso? Quando nasce isso? Quando isso chega no Brasil? E por que vocês entraram nessa? A ponto até de você, no caso, não sei você, Miguel, mas eu sei que vocês têm até o seu curso, já tem livro, não é? Uhum. Então, explica pra mim isso daí. Cara, a Red Pill, o termo Red Pill, inclusive, surge na gringa, surge nos Estados Unidos. E tem várias... São várias histórias que se misturam ao longo do tempo. Tem a ideia da Red Pill dentro dos relacionamentos, que é mais popular, que é que realmente engaja mais, e as pessoas pesquisam e tudo mais, porque é a maior dor das pessoas da atualidade, né? Certo. Mas a ideia da Red Pill surge a partir do filme Matrix, como todo mundo sabe. Então, o filme Matrix, você tem a pílula onde você acredita no que você quiser, onde você vive a ilusão que você achar que funciona e assim por diante. E você tem a Red Pill, onde você sabe a verdade por todas as coisas. É como se fosse aonde você consegue chegar, né, na compreensão da realidade sem o viés da ideologia, das ilusões, entendeu? Sem você está sendo manipulado, principalmente. E aí, dentro dessa jornada que o personagem Neo tem, ao tomar a Red Pill, ele tem um processo de despertamento. Ele vai compreendendo as questões da Matrix, vai passando por várias fases, até que ele mesmo já começa depois a ter um certo tipo de protagonismo contra as chamadas ferramentas da Matrix, né? Então, a Red Pill surge dessa questão. Tudo pode ser chamado Matrix. Hoje em dia se fala muito sobre Matrix política, Matrix financeira e a Matrix dos relacionamentos, como nós já falamos aqui. E, bom, se tratando então do que é a Red Pill... O universo Red Pill, ele engloba tudo isso ou ele está exclusivamente pro relacionamento? Cara, na verdade, assim, o que acontece é que, assim, a Red Pill, ela vem principalmente... Ela tem a questão lógica do filme da Matrix, né? Que é essa analogia, isso é evidente. Inicialmente, lá atrás, eles tratavam mais pelo termo unplugged, que seria desplugar, não? Que a gente usa muito hoje em dia a questão do blue pill, red pill, que são rótulos mais referenciais, que são muito comuns usados até de forma pejorativa, né? Quando vem lá atrás, isso mais ou menos em 2002, quando acontece, através de fóruns principalmente, onde a galera discutia muito sobre relacionamento. Então, os homens se reuniam lá para falar, às vezes, sobre dores do namoro que ele tinha, do casamento que ele teve, ou como pegar mais mulheres, técnicas. E iam discutindo coisas que eles aprendiam na teoria de livros anteriores, mas a Red Pill, o termo para isso, para relacionamento, não existia ainda. Né? Que tem que vir do Matrix, a gente vem... o filme, então vocês pegaram a analogia do filme, que é uma puta analogia, serve para um monte de coisas. Exato. E só meio que facilitou um termo, vamos dizer assim, né? Usou um termo mais fácil. Só para relacionamento. Hoje em dia, porque assim, o que acontece é o seguinte, aí aconteceu dessa forma lá atrás, tinha esses fóruns, o Rolo Tomassi, né, que é um dos caras que foi um dos principais aí desde o começo do surgimento do termo, que participou na criação, ele não criou o termo, tá? Ele estava junto quando começou a ser usado. Ele é o quê? Porque eu já ouvi esse nome antes. O Rolo Tomassi, ele é um psicólogo que lá atrás ele participava, ele era um dos moderadores desse fórum. Ah, tá.
Esses fóruns, que a galera tinha o Soul Suave, que era o que ele participava, tinha o The Red Pill, que acho que era do Reddit, não sei nessa época, né? Esse é do Reddit mesmo. Do Reddit. Antigamente não tinham canais como hoje em dia, tinha mais blogs e fóruns de discussão. No Brasil também tinha, né? Mas a Red Pill vem desse termo de lá. Daí o Rolo Tomás fazia parte. Aí ele acompanhou o surgimento do termo Unplugged, Plugged, o cara que tá plugado na Matrix, o cara que tá desplugado, falam dessa forma. Em analogia ao filme do Neo lá, da Matrix, né? Por quê? Mas inicialmente era tratado junto com os caras que eram da pegação, os pick-up artists, que eram os PUAs. P-U-A, né? Pick-up artists, os caras que sabiam chegar em mulher. Então eles aprendiam sobre o comportamento feminino de outros escritores anteriores, Casanova, as artes como é que é? Venusianas? Artes venusianas. Venusianas. Seriam artes de sedução, porque se os homens... Tipo Dom Juan? Sim, porque, por exemplo, os homens eles são colocados justamente nas artes marciais, porque justamente tem a ideia de Marte ser o aspecto masculino. E as artes venusianas são artes femininas, artes de sedução. E o Dom Juan é um exemplo disso. Por que Dom Juan sempre teve muito sucesso com as mulheres? Porque ele foi versado a entender e conhecer todas as questões da mente feminina, por exemplo. Então ele sabia gerar emoção, ele sabia ser atraente, ele sabia ser misterioso, ele sabia tocar numa mulher de uma forma, elevar a sua voz ou deixá-la grave, por exemplo, de modo a trazer essa percepção de que eu me sinto atraída por esse cara e eu não sei porquê, mas eu quero descobrir. Então ele chamava muita atenção das mulheres por causa disso. E mas isso mais num tempo em que isso funcionava mais com a galera rica, né? Os que a galera nos pobre... Estados Unidos, eles tiveram essa sacada e trouxeram esses ensinamentos, essas ferramentas, entendeu? Então, esse é um dos conhecimentos, né? Até as coisas também do dia a dia, coisas mais simples que você tem, que hoje em dia talvez sejam consideradas machistas e tal, sobre a natureza feminina, eram compilados que eram discutidos nesses fóruns nessa época, né? Aí, voltando sobre a questão do Rolo Tomás, o que ele faz? Ele acaba criando um livro que ele escreve que se chama Homem Racional, a partir desse conhecimento, da história dele, do que ele discutia no fórum. Meio que um compilado do que ele viu no fórum. Exato. Mais coisas dele, pessoais. É muita coisa pra gente saber recapitular. Então, a grosso modo, foi mais ou menos isso. E aí, nesse livro que ele escreve mais ou menos em 2002, que se chama O Homem Racional, a motivação dele é principalmente porque lá pediam muito para ele fazer um livro, né? E aí ele teve um caso de uma amiga dele, alguma coisa assim, que o filho dela ia se casar com uma moça, só que ele estava completamente cego, apaixonado, e a garota, ela era mulher, a mãe do cara, lógico, né? Sabia que a menina estava manipulando e não sabia como trocar ideia com o filho. Ela falava, cara, seria muito bom se você escrevesse um livro com essas informações pra eu dar pro meu filho, para abrir os olhos deles e tal. Então essa foi uma das motivações. E a terceira, salvo engano, acho que foi um cunhado dele, um amigo, alguma coisa assim, que se matou por causa de um relacionamento, tá? O cara, não sei se o cara foi traído, foi divórcio, não sei. O cara perdeu a mulher, tirou a própria vida. Foi uma das motivações dele para escrever o livro. Tanto é que o primeiro capítulo que ele aborda se chama The Soulmate Myth. Seria o mito da alma gêmea. Que basicamente, a grosso modo, nesse capítulo, ele explica nessa condição que é a primeira coisa que ele quer desconstruir, né? O One It, que é a doença do um. São homens que eles têm essa ideia da princesa da Disney, que a gente vai chamar de extremamente Blue Pill, é o cara que está totalmente plugado nesse caso. É o cara que acredita que ele é educado e a função dele só existe, só tem sentido se houver uma mulher e ele precisa viver em condição dessa mulher, abaixo dela, em servi-la como aquele cara que é o príncipe encantado, que tem que se qualificar o tempo todo. Então, quando esse cara consegue essa mulher... Mas qual príncipe encantado vive assim? Como assim? Então, você tá falando qual cara vive assim? Não, qual príncipe encantado de qual história vive desse jeito? Normalmente o príncipe é o pica da coisa. E a mulher é que espera por ele. Tanto que a feminista fica puta com esse termo da princesa, né? Sim, mas o príncipe encantado, ele só é o príncipe encantado porque ele tem uma série de características e qualidades. Então ele já é qualificado. O homem, ele precisa então se qualificar para ser esse príncipe encantado. Ele tem que performar dia após dia, todos os momentos, para ser o cara mais atraente, o cara ser mais assertivo, para ele ser o cara mais dominante, para ele passar no cheat test, para ele ter várias outras questões que continuem, inclusive depois de pegar a mulher no primeiro momento, gerando essa conexão para que a mulher continue interessada nele. Então, esse negócio do mito da alma gêmea que o Miguel falou, que é uma coisa que se tornou comum de se achar, por exemplo. O sonho do homem é ele ser amado incondicionalmente. E a Red Pill diz que, na verdade, nenhum homem é amado incondicionalmente. O homem só é amado enquanto ele é útil. Já começa por aí a grande discrepância entre o Blue Pill e o Red Pill. Então, o sonho do homem Blue Pill é que ele é amado pelo que ele é. Então, ele pode esperar sempre da mulher fidelidade, companheirismo, etc. Então, mulheres não traem, mulheres não abandonam, mulheres não ficam com outros caras simplesmente porque, sei lá, aquele cara que você acha que é babaca, etc. Mas esse não é um machista? Não, eu tô dizendo assim... Esse que acha que a mulher é uma tonta, praticamente? Não é que ele é machista. Ele tem um ideal de mulher pura, inclusive. A mulher, ela é tão boa esse cara que ela não não é pode machista? manipular ninguém. Ela é manipulada por outros homens.
Esse cara não é o machista? O bendito machista que as feministas falam tanto? Pra Que é elas, o cara qualquer que cara é acha que a machista. mulher é uma tonta. Porque essa mulher que você tá pintando é uma mulher que não existe. Mas ele acha tipo- que a mulher. Mas assim, a questão é existe uma diferença. Sabe por quê? Eu diria que esse cara não é um machista? Porque, assim, na minha interpretação, tem um cara que acha que a mulher é uma tonta pra ficar acima dela. Tem um cara que acha que a mulher é uma tonta no sentido dela ser tão ingênua que ele se coloca abaixo dela, como ela é uma deusa pura e perfeita, entendeu? Então é nesse sentido, na verdade. Ele se coloca como inferior e abaixo dela. Ela sempre tá no pedestal, ele sempre se esforça pra colocar. Essa é a diferença. Esse seria o cara que a gente chama de blue pill. Que tanto é que o Rolo ele explica que é o camarada que ele é educado e condicionado. É o cara que popularmente os caras vão chamar de bobão. Hoje em dia o termo é incel, né? Antigamente qual que era o termo que usava pra ele? Tem a questão. Os virgão. Os virgão, o cabaço. É esse maluco. Beta, a gente fala também. É o cara que ele é educado e condicionado a. Eu vou colocar essa mulher no pedestal, é você extremamente cavaleiro, perfeito, legal com ela. Claro, não tô falando não tô falando que sempre isso dá errado. Claro que não. Tô falando que às vezes existe assim, um condicionamento que você vai fazer isso e aí vai ter outro cara plantando a mandioca nela e você vai ficar só chupando o dedo. Existe essa versão. E aí, Isso eu chamo de paga-lanche. paga lanche. Eu chamo de paga-lanche esse cara. Aí Só esse que é o plug. o game dos caras normalmente é esse. Você pedestaliza a mulher, você trata ela super bem, você faz tudo que ela quer, assim, a troco de nada, porque você sonha que um dia ela vai reconhecer todo o seu esforço e amor por ela e ela vai te retribuir de alguma forma. Então a você culpa não é dela, a culpa é dele. Então, aí tá. Você pedestaliza a mulher a ponto de você agir assim. É óbvio que a mulher não vai te querer. E aí você não consegue o seu objetivo. E com vários homens passando por esse programa, porque eles foram padronizados a agir assim, então eles passando por esse mesmo processo, eles tiveram a consciência de, pô, tá errado alguma coisa aqui. Então, eu vou ver o que eu estou errando. E aí, nesse momento, surgem homens discutindo em fóruns, diretamente conectados pela internet. Pela minha experiência, eu vejo que os homens que agem assim são os homens que não tiveram justamente educação. Que nem vocês estão falando assim, esse cara foi educado a pensar assim. Eu já acho que é o cara que foi tentar sozinho. Aí é o cara que tá, mano... Na cabeça dele é o quê? Tipo, eu preciso ser o maior cabaço possível. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu já acho que é o fui contrário. educado a ser assim. Eu fui educado a ser assim, sim. Eu sabia todos os filmes da Disney, todos os filmes de princesa. De Ariel, Cinderela, Bela e a Fera, todos. Entendeu? E não foi um... Mas você teve pai? Sim, então, tive é isso que eu ia pai. falar. E Às seu vezes- pai não te deu um salve? Porque um dos primeiros salves que eu dei pros meus Os filhos pais é são não os mais seja manginas paga-lanche. que Os então, pais são os tá primeiros ligado? manginas. Os pais são os primeiros manginas. Eles criam as filhas pra esperarem tudo de um homem e os homens pra fazerem tudo por elas, normalmente. Eles super protegem as mulheres, eles dão pra elas a ideia de que, olha, pra você ficar com um cara, ele tem que te tratar como uma deusa. Os pais já começa por aí. E outra coisa, a gente tem que falar de pai, mas... Mas eu não consigo chegar na minha filha e falar, Não, ó, eu- você tem que ficar com um cara que te trate que nem uma Kenga. Uma vez E se trataram ela isso... for uma Kenga, por vontade ligado? própria, um dia? Ela vai ser tratada como... Não, eu quero que minha filha tenha a autoestima dela. Se ela quer ser tratada como uma idiota, eu sou o primeiro a apontar o dedo. Assim como eu faço pros meninos. Tá ligado? A regra minha é sempre tipo assim: você tá na minha casa vivendo na minha vida, segue minhas ordens. Saiu, te dou conselho. É o caso do Kaique, que eu até falei num dia lá. Com o Kaique eu dou conselho. Fez merda, eu sou o primeiro a dar risada. Eu aponto o dedo e dou risada. O pai ele vai tratar tipo- isso não tem o que fazer, cara. É que nem a gente fala assim, um exemplo, né? Não, porque as mulheres hoje em dia, elas fazem muito isso e dão pra não sei quem, tá no carrossel. Mas minha mãe não. Minha mãe foi de boa. É isso que acontece. É a mesma coisa o pai com a filha também. O pai com a filha, eu entendo e tá certo. Eu vou falar pro cara que tem uma filha, eu vou falar, porra, não. Você vai falar pra sua filha Sim, fazer... a sua filha sair dando Ela pra sai todo dando, mundo. não, né? O cara vai Não. tratar que nem princesinha. Tem que fazer isso, porra, não tem. Mas só pra complementar a questão do Unplugged e da Blue Pill e da Red Pill, daí o que acontece é que ele trata isso. O que ele quer dizer sobre essa história do mito da alma gêmea? Ele quer dizer que não existe uma pessoa especial, existem várias pessoas especiais. No sentido em que o cara que tem essa visão, como nesse cara que tirou a própria vida dele, ele se condiciona a acreditar que essa mulher é o sentido da vida dele, literalmente. Então ele constrói todo o ego dele a partir dela, tá ligado? E se ele perde essa mulher, se ela bota um chifre, se ela vai embora, alguma coisa, esse cara pode entrar num trauma irreversível, às vezes, porque ele fala, pô, tudo que eu fiz foi pensando nesse casamento, nessa família, nessa vida, não estando preparado na verdade, acreditando que se eu fizesse tudo certo, funcionaria pra sempre assim. Mas nem sempre você tá garantido. Como vocês ensinam? Por exemplo, vocês têm os seus inscritos, vocês têm os dois. Apesar de vocês terem o Redcast, que é onde vocês dois se juntaram, cada um tem um canal, que é o Submundo Intelectual. O seu é o Atitude alfa. Atitude Alfa. Então, a minha pergunta é assim, porque eu tenho o canal Eu Sou Seu Pai, eu ensino pros moleques, eu passo a visão pros moleques, a mesma que eu passo pros meus filhos. Então, não é uma coisa do tipo, capítulo 1,
faça isso, isso e isso. Capítulo 2, faça isso, isso e isso. É muito mais uma coisa do eu contar minhas experiências, tá ligado? E aí, tipo assim, mano, quem tá ouvindo do outro lado que se vire e absorva o que for pra absorver, tá ligado? Mas eu queria entender de vocês que fazem um conteúdo diretamente pra isso. Então, vamos supor que tá lá o moleque... Que comigo, por exemplo, é muito comum o de 13 fazer uma pergunta e, às vezes, o de 26 fazer uma pergunta muito parecida, tá ligado? Então, vamos supor, vai, a pergunta padrão, que eu acho até idiota, mas sempre tem. Como eu faço pra chegar numa mina, Miguel? Como eu faço pra chegar numa mina, Júnior? Cara, então... Entendeu? Tipo, aparece pra vocês essas perguntas assim? Hoje em dia não, no começo talvez sim. Mas hoje em dia o público tá mais... Então hoje em dia seu público tá mais velho. Tá mais velho, tá mais maduro. Sempre foi mais velho. Mas eu te falo o seguinte, a questão do como chegar numa mina eu já... a base do meu... É muito difícil quando você pergunta pra mim o que eu falo, entendeu? Porque é muito vídeo, é muita coisa, muito assunto. E chegou num momento agora que quase tudo que eu tinha pra falar eu já falei até nessa forma de capítulo mesmo, de como se fosse um curso meu painel público, né? Aí hoje em dia eu tô mais focado em react, fazendo essas coisas até pra tentar pegar mais visualização e eu uso o que eu já falei pros caras, que eu já sei na prática de alguma coisa que o cara já tá ligado, de alguém fazendo alguma coisa, né? E aí assim, nesse sentido de, vamos supor, o foco do meu canal, a base que eu vou tentar falar em todo vídeo pra todo problema que eu aumentei, o que você falou, como eu faço pra chegar numa mina? Automaticamente eu falo, por que esse cara não tá conseguindo chegar numa mina? Automaticamente eu penso, ele tá conseguindo chegar numa mina? Provavelmente, confiança. A maioria dos problemas é esse. O homem não consegue chegar numa mulher por quê? Confiança. O que eu vou falar? Você tem que adquirir confiança. Como que você vai adquirir confiança a maioria das vezes? Investindo em você. Treino, estudo e dinheiro. É o que eu falo pros caras. Você precisa investir em si mesmo. Você provavelmente tem uma insegurança para falar com mulher porque você talvez não se sinta tão merecedor. Provavelmente você não tem grana, talvez no seu bolso. Você tá cheio de dívida, você não consegue treinar, você talvez tem vergonha de ficar sem camiseta, vergonha de ficar pelado, não gosta do seu corpo. Você tem que resolver isso primeiro. Você começou a desenvolver isso daí, você vai adquirir um pouco mais de confiança e você vai se sentir mais merecedor de falar com uma mulher. E a partir disso, se você for rejeitado, porque muitas vezes o medo do cara chegar numa mulher é medo da rejeição. Por quê? Porque ele é inseguro e ele não está acostumado a receber aprovação feminina. Se você é um cara que adquiriu um pouco mais de confiança a partir do investimento pessoal em si mesmo, você vai começar a sobrar um pouco, você vai começar a transbordar um pouco. Você e vai quando ter ele uma te jogar aquele argumento que já jogaram em mim, que é o argumento do... O funkeiro é magro, feio, tá ligado? E usa a roupa esquisita da Ciclone e ele consegue pegar... Se ele fosse shapeado... Da Red Pill é isso. A Red Pill tem essas questões. E aí a gente fala, tá, esse seu exemplo acontece na prática. E a resposta pra isso é a teoria tal. Entendeu? E a gente explica. O caso do funkeiro, o caso do gordinho, o caso do baixo, o caso do feio, o caso do tímido. Mas o que eu falo é assim, negão. O cara, sei lá, o cara é magro, o cara é gordo, o cara pega mais pra cara. Fala, mano, se ele fosse shapeado, ia pegar mais ainda. Se ele tivesse, ia ser mais ainda, então, porra. E você tem que interpretar a sua realidade. A regra básica pra confiança do homem, na minha opinião, é você, acima de tudo, que é o mais perto que tem, talvez o mais barato, antes de grana, de independência, que é muito relevante, é o shape e a estética, cara. Então eu falo, o básico do arroz e feijão, cara, você botar um corpo e emagrecer, principalmente peso. Principalmente peso, cara. Peso é uma coisa que vai pegar muito pros caras. Então eu falo, velho, quanto você pesa? Entendeu? Quando você vai falar com uma mulher, tenho certeza que você fica se comparando, você vê ela lá magrinha, com a barriguinha chapada, e você com barrigão, gordão, você vai olhar e você vai falar, mano, ela consegue cara melhor do que eu. Você vai ficar inseguro. Você vai ter medo de ser rejeitado. E quando você se desenvolve... Você vai ser tipo aquelas mina louca que tá com o pensamento maluco e projeta em você um bagulho que nem aconteceu. Só que no caso do homem, né? Ele vai ter... e o que eu falo assim, ele vai viver uma parada que não aconteceu, só aconteceu aqui nele. Você começa a se sentir merecedor, você fala, mano, eu tenho grana, eu tenho um carro da hora, eu tenho uma moto bacana, tá ligado? Isso faz você também não aceitar sacanagem de mulher, não aceitar qualquer coisa. Você tem respeito próprio, sabe se impor em alguma... Tô falando uma condição que é injusta, não tô falando de se aproveitar de alguém, lógico. E quando você chegar numa mina, até se você for rejeitado, que é o normal, você vai lembrar que, pô, mas semana passada eu consegui ficar com uma outra garota, ou teve uma outra que olhou pra mim, ou eu sei que outra vai olhar, tá ligado? Então a rejeição não abala você tanto. Porque você sabe que é uma parada pessoal dela. Não é que toda mulher não quer ficar com você. Você tá ligado? Mano, essa aqui não me achou bonita, me achou trente, mas talvez a outra vai achar, porque outras já acharam antes. E sem contar, negão, que dentro do que você falou, a maior questão não é nem como o cara chega numa mina, porque isso daí, chegar numa mina, não é um problema pro nosso público. Chegar em mulher, pegar mulher, sair com mulher, tipo, já tá marcado o esquema e então lá... vocês já... Posso dizer que vocês têm um público mais velho, vai, de 20 pra cima. Sim, porque o nosso público é pelo menos 24, 35 mais 50%. Sim, até 50 anos, mais ou menos. Agora, o que acontece? O que a gente muitas vezes trata pro cara é para ele não ser escravo, tanto emocional quanto também da libido. Ele não pode ser um escravo emocional da carência dele, da falta de autoestima. Como que vocês fazem o cara não ser escravo da libido? Vou chegar lá. Eu já fui pra caralho. E a questão não, da libido, todo homem né? tem, em certa medida, todo homem é. Isso porque é um fato. todo homem tem essas duas fraquezas, tá? Ainda tem uma terceira que a gente pode discutir depois, mas pelo menos essas duas são as mais evidentes. Então, você tem essas duas fraquezas. Pro homem não cair, né, nesses dois extremos, ele precisa fugir daquele ciclo de perpetuação do fracasso.
Que é o cara que vai pegar uma mina, aí ele vai ficar indo toda hora em rolê, porque ele fica viciado na ideia de pegar uma menina no rolê. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil. É mais fácil. Aí ele vai gastar, aí ele vai se endividar, vai financiar carro pra poder se aparecer mais, pegar umas minas mais qualificadas, aí ele vai ficar indo pra balada. Ele deixa de fazer muitas vezes o dele. Então, assim, tem muitos caras que perderam oportunidade de trampo, não tramparam direito, não perderam promoção, se endividaram, fizeram um financiamento, pagaram um veículo malemar, veio uma crise, não tinha dinheiro guardado. Por quê? Porque o foco dele na vida daquele cara era a mulher. Porque o foco desse cara era a validação da libido. Então, ele ficava o tempo todo nessa. E muitas vezes esse cara passa 5, 10 anos nisso. Então, esse é o fato. Esse é o fato. Primeiro caso do cara escravo da libido. E o cara escravo da carência é o cara que ele tá naquele relacionamento bosta, a menina desrespeita ele, pisa nele, dá perdido. E o cara, às vezes... É o cara que tem medo de sair e não ficar mais com ninguém? Medo de ir embora, medo de ver. Ou aquela mulher, tipo, ele pode ficar com uma outra, mas ele não vai achar aquela que pra ele é especial, aquela que pra ele é tão bonita, nunca vou arrumar uma tão bonita quanto ela. Ou a história, que, conheci ela quando eu tinha 16 anos, e a gente tá junto até agora, a nossa história é tão bonita. Tem a questão do investimento irrecuperável também, né? O cara já investiu tanto também nesse investimento irrecuperável, que ele depositou um esforço gigantesco. Se ele sair agora, ele tá jogando tudo no lixo. E ele prefere ficar lá. Então são essas duas questões maiores assim que a gente aborda. O escravo da libido e o escravo da carência. Como você explica pra esse cara que ele tá num relacionamento normal, certo? Ou que ele... Pra ele entender a diferença. Por exemplo, ele tá... Vamos pegar esse relacionamento que você falou aí, que o cara fala assim, pô, mas eu tô com essa mina mocota e tal, e não sei o que lá. Como ele sabe que ele tá num relacionamento que não tá fazendo bem pra ele? Quais são os seus gatilhos? É esse o certo de falar? Gatilho? Red flag, a gente trata como red flag. É isso. Por que tanta palavra em inglês, mano? Cara, se acostuma, cara. Nem adianta tentar entender. A red flag. A base é respeito, cara. Se a mulher começou a desrespeitar o cara, seja no que ela diz, seja na postura, seja no que ela faz... É um forte indicativo, na maioria das vezes, que ela tá perdendo a atração, perdendo interesse e, às vezes, muito interessada em que esse cara se afaste. Que é uma coisa que pode comum de acontecer, às vezes, da mulher não terminar com o cara objetivamente, mas ela fazendo coisas para afastá-lo. Qualquer motivo que seja. Às vezes porque tem um medo de retaliação do cara, às vezes, fazer alguma coisa com ela. Então, ela prefere ter na cabeça dela aquele que terminou, porque assim ele decidiu. Né? Não foi eu que dei um pé na bunda, ele pode me procurar depois e fazer algo mal para mim. Pode ser... Também, às vezes, porque ela não quer magoar o cara objetivamente, ela não tem coragem suficiente para falar, então ela vai fazendo com atitudes. Então, a base pro cara saber se a mulher, se ele tem que sair fora ou não, se o relacionamento é uma bosta, é respeito. E a questão do sexo é uma coisa que eu falo muito. Porque eu acho que o principal termômetro para essas coisas vai ser a questão sexual e a remoção do investimento. Porque uma das coisas mais contundentes para a mulher investir no relacionamento é o sexo, muitas vezes. Se a mulher não tá bem, o sexo fica zoado. Pro homem, nem tanto. Mas se o cara é cabaço, ele nem percebe. Não percebe. Ele é o cara que trepa e acha que tá arregaçando e a mina tá com cara de, pelo amor de Deus, acaba. E então, é o que eu falo pros caras. Os caras enfiam tudo embaixo do tapete. O cara não consegue enxergar a realidade. Ele vê que ele vê que o negócio tá errado, só que dói pra ele ver aquilo, tá ligado? Quando ele vê que o negócio tá ruim. Ele sabe que tá uma merda. Como dói, ele automaticamente, antes de sentir uma frustração daquilo, um arrependimento, ele empurra pra baixo e finge, não, isso é normal, sempre acontece. E como vocês explicam pro camarada que às vezes isso é só uma questão de falar pra ele assim, irmão, senta com essa mulher e pergunta qual é o problema. Então, mas a gente já sabe o problema. E não saber, tipo assim, mano, aqui já acabou. Eu, por exemplo, se vamos supor que isso acontecesse comigo, um brother chegasse em mim, me contasse o relacionamento dele, que nem vocês estão contando, eu ia falar... Primeiro, eu ia fazer que nem você. Ia falar, mano, se o respeito acabou, pra mim acabou o relacionamento. Tá ligado? Porque essa já é uma base que eu uso. Então, assim, respeito pra mim é tudo. É o que eu vim falando pros moleques. Respeito, mano, é uma coisa que só aumenta e quando diminui de uma vez. Ela aumenta de pouquinho e diminui numa lapada só, tá ligado? É igual confiança, né? Igual confiança, tá ligado? Mas, tipo, se eu fosse trocar ideia, partindo do momento que ainda tem respeito, eu ainda ia ouvir o resto e ia falar, mano, por que você não senta e troca ideia? Como vocês sabem que é a hora de sentar e trocar ideia e falar, mano, na boa, já acabou isso aí. É melhor do que trocar ideia, você já saber o problema pra você identificar e trabalhar nisso antes. Não deixa o negócio chegar no limite, entende? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. 2 coisas que tem que ficar bem claro na cabeça do homem, tá? A mulher, ela não persegue o homem do nada. Ela persegue o homem que ela escolheu. Todas as mulheres querem estar com aquele homem que as outras mulheres desejam e que os outros homens admiram. Essa é a frase do Rolo Tomás. Então, assim, qual o grau desse homem? Tipo, esse homem é um cara que está investindo nele mesmo? Esse homem, ele está investindo em conquistar coisas? Ele está projetado para os seus objetivos? Ele está sendo aquilo que é chamado de guerreiro estoico?
Ele tá focado no progresso, no treino, nas suas conquistas, na grana. Ele tem um objetivo bem claro e bem trabalhado? Ótimo. Essa mulher vai instintivamente investir nesse cara. Então a mulher tá investindo nele e existe uma reciprocidade no relacionamento. Mas a gente tá falando de uma mina firmezona. A gente não tá falando daquela perdida que pega qualquer um que tem pinto. Não, o cara, ele nem estamos falando daquela mina firme. Aquela mina que investe nela também. Aquela mina que estuda, aquela mina que dá um trampo. Ela quer alguém desse naipe perto dela. Exatamente. Aí, esse cara não precisa nem ser lindo. Se você for esse cara, se você for esse cara, essa mulher vai investir em você. Atração passiva, isso se chama. A partir do momento que você é esse cara, essa mulher vai investir em você. Você não precisa ser o mais top pica das galáxias da vida. Ela tá vendo a longo prazo. Se você for um pouquinho só, ela já investe em você. Porque ela tá vendo a longo prazo. Se ela não tá investindo em você, significa que você tá falhando. Em primeiro lugar. Então é aquilo que o Miguel falou. O cara tá acima do peso, o cara tá depressivo, o cara tá, sei lá, não faz nada, a mulher não vê ele se mexendo, não vê que ele... Mas esse não é o homem pra ser largado? Calma, vamos chegar lá. Esse cara tá num relacionamento e muitas vezes ele acomoda. Ele não é esse cara o tempo todo. Ele era diferente. Às vezes ele entrou no relacionamento e acomodou. Então ele precisa da Red Pill porque assim ele descobre que, então, na verdade, agora que o jogo começa. De verdade. Aí que ele passou de level, beleza. Nesse momento, ele descobre isso daí, aí ele começa a tomar de novo a dominância do relacionamento. E a mulher começa a voltar a investir no cara. E praticamente, assim, problemas como autoestima, falta de sexo, daí acaba, velho. Eu posso dizer então, Miguel, que isso daí seria como se fosse... A Red Pill ensina o cara a enxergar sinais pra ele manter o relacionamento dele, não pra ele... enxergar a mulher dele como essa mulher que vai me engolir, como se ela fosse Tiamat. Não, então, é assim, o que acontece? Vamos lá. A questão da Red Pill é a seguinte, né? Como a gente muitas vezes fala, é uma ferramenta que você pode usar se você quer ficar solteiro, para você, que quer ter o Pill Way que eu falei para você vai conhecer sobre o pensamento feminino, a natureza, emocional. Você pode usar estratégias para você conseguir aumentar o que eu chamo de taxa de conversão. Eu sou muito técnico, eu gosto dos termos mesmo certinho. Então, taxa de conversão é assim, é igual venda, né? 10% de cada 10 mulheres que eu abordo, eu fico com uma. É 10% nesse sentido. A cada 100, 10, entendeu? Aumentar minha taxa de conversão para 15%. Você pode usar para isso. Você pode usar no seu relacionamento no sentido de você ser o que eu chamo de ofensivo. Quando você é ofensivo, é quando você faz alguma coisa para se aproximar mais da mulher. Quando você vai ao ataque, que eu diria, entendeu? Seja na forma de você, quando você tá solteiro, seja você tá no relacionamento ou casado. Sacou? Para melhorar o relacionamento entre vocês. É um investimento para somar. Ou você tem a versão defensiva da Red Pill. Sacou? A versão defensiva é quando você fala sobre os comportamentos tóxicos que você pode... sei lá, não gosto desse termo, não diria vítima, odeio esse termo, não vou usar vítima não. Você pode se ferrar com ele de alguma forma, por alguma coisa que a mulher fazer contra você. Acontece que a Red Pill que mais vende, né, vamos chamar de Red Pill, é a defensiva, tá ligado? Porque você pega muito em medo, você pega muito em viés de confirmação, você pega muito na questão da dor, da preocupação dos caras. Então, assim, até meu canal, ele é um mesclado de muito ofensivo e defensivo. É de época, às vezes eu tô falando muita coisa defensiva que deixa o cara mais tomar cuidado com comportamentos, com red flag, isso aqui você pode se ferrar, isso aqui você pode te dar mal nesse sentido. Mas eu tenho muitos vídeos também no sentido de como fazer isso aqui pra melhorar. Por exemplo, minha garota tá perdendo atração por mim, um exemplo banal. Não quer tanto transar. Que você leva em consideração acima de tudo o quê? Não sei, você tá cuidando da sua vaidade, por exemplo. Depois de você passou por tudo a questão da conversa, o diálogo principalmente, né? Passou por isso. Você tá investindo em si mesmo, às vezes você tá muito... acomodado mesmo. Às vezes você tá engordando, você tá ficando murcho, inseguro, alguma coisa assim, você tá ficando muito ciumento, pode ser por isso. Investe mais em si mesmo, nesse caso. É um tipo de Red Pill ofensivo, eu diria. Então, essas duas versões. Como eu tô te dizendo o quê? Você pode ser defensivo ou você pode ser ofensivo na hora de usar o conteúdo. Eu tenho uma teoria. Eu sempre quis contar essa teoria para vocês num podcast, eu já contei no meu canal, não sei se vocês já ouviram. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, a Red Pill começa, lógico, vocês já explicaram aqui, como a Red Pill começou, mas mesmo assim eu vou jogar a minha teoria. Porque parece aquilo que vocês falaram, tá ligado? A Red Pill começa quando alguns homens resolvem trocar ideia, lógico, tipo igual vocês falaram, sobre relacionamento, certo? Que é a conversa que a gente já tinha no boteco, só que ela foi transferida ao fórum. Foi transferida a um espectro muito maior, porque todo homem sempre conversou com isso. Só que ele tinha 1, 2, 3 caras no máximo pra trocar ideia, que eram os caras mais próximos, tá ligado? Que um falava que era a terapia de casal, que era feita em volta de uma mesa de bilhar, tá ligado? E aí, tipo assim, então a Red Pill começa quando os caras mais experientes chegam e começa a ensinar coisas como eu ensino, como que você tem que se amar em primeiro lugar. Porque quando você se ama, você não faz merda, tá ligado? Quando você se ama, você se preocupa primeiro com você, você investe em você melhora o seu redor, tá ligado? Inclusive até os homens que estão próximos a você. Aí sim você começa a se dispor para outra pessoa porque você
tá com sua cabeça em primeiro lugar. Então o homem que se ama, ele nunca dá um tapa numa mulher. Exatamente. Sim. Tá ligado? Ele jamais vai dar um tapa numa mulher, e não é porque ele tem um super respeito por ela, porque ela é a dama de branco. Não, é porque ele fala, mano, se eu der um tapa nessa mulher, eu tô fudido. Até que, eu não sei quem foi que falou, foi você que falou da questão do Uber lá, da questão das feministas, que elas falaram do estuprador em potencial? Isso. Teve um cara que falou, isso foi você que falou, o cara falou, mano, até parece que o cara que tá trampando de Uber, o cara tá ganhando uma grana, chega, senta uma menina lá, porra, mano, acho que eu vou estuprar essa menina, eu vou arrebentar com a minha vida hoje, cara. Não tem nada pra fazer, entendeu? Você entendeu? Eu tô trabalhando aqui pra caralho de Uber, me fudendo. No meu caso, foi mais o que a Caroline falou, que eu falei, mano, que eu acho errado esse termo, todo homem é um estuprador em potencial, e eu falei assim, mano, isso é a mesma coisa que falar que todo negro é ladrão. Sim, eu lembro. Tá ligado? Eu falei assim, isso é a mesma coisa. Então você não pode falar que todo homem é e tal. Mas a minha teoria é o seguinte: começou como um negócio legal. Tipo assim, cara, para de ser preguiçoso e se ame, se olhe no espelho. Ah, mas eu tô gordo, então você se gosta de gordo, porque o que não falta é gordo com a mina gata. Não, eu não concordo. Isso tá muito mais Só dentro se ele de tiver você. dinheiro. Não, isso tá. Ok, caralho, na periferia o que não falta gordo com mina da hora. Então ele é bandido, ligado? então, Tá pô. vendo? Mas eu digo assim, é muito mais uma coisa do cara se amar, porque o cara que se ama, ele toca o foda-se. Tá ligado? O cara que se ama, ele toca o foda-se. Ele não tá triste com um não. Muito Só pelo que, contrário. mas ele a questão, não liga. Mas a questão do Entendeu? se ama, assim, só que assim, você vai perceber o que eu quero dizer. Aham. A Red Pill ela vai nesse sentido também, só que ela vai no sentido mais antropológico, biológico e psicológico do negócio, na hora de falar sobre essas questões de desenvolvimento, de mulher. E sem contar o Por que contexto que eu atual tenho... também. Esse Porque, é fato. Não, eu entendo, porque chegou uma galera. Porque, que nem eu falei, antes se conversava 3, 4 caras. Então era 3, 4 caras aqui, 3, 4 caras na rua de baixo, 3, 4 caras ali, entendeu? Hoje não, hoje você tem o fórum, que nem você falou, e hoje você tem canais, ou seja, os 3, 4 caras começaram a encontrar 3, 4 caras, que encontraram 3, 4 caras, de repente tem 100 mil. Mas aí que tá. Quando ligado? eu falo contexto atual, é que a gente deixa bem claro que o que a gente vive hoje é a ordem sexual feminina. A mulher tem muito mais poder de escolha, a mulher tem justamente a capacidade de troca, a mulher tem liberdade sexual, a mulher desfruta de muito mais sexo que os homens. Então, vou entrar nisso. Tá. Vou entrar nisso, porque o meu ponto é o seguinte. Entra os canais de Red Pill, entra a galera que começa fazendo livro, entra a galera que começa fazendo curso e o seguinte. E de repente eles percebem que a galera muito extrema, tá ligado? Junto com a galera muito preguiçosa, dá mais view. E é nessa hora que eu acho que o caldo entorna. Mas o que tem a ver com o que eu falei? Não, eu tô vendo por quem tá vendo do lado de fora, tá ligado? Sim, e quem sim. tá vendo do lado de fora, muitas vezes a Red Pill parece um monte de cabaço, tá ligado? Conversando sobre coisas que ou são óbvias ou são exageradas. E por quê? Porque dá a impressão que o conteúdo é feito por preguiçoso. Quem é o preguiçoso? É o cara que foi lá, trocou ideia com uma mina, e a mina falou, sai daqui. Não quero falar com você. E aí ele falou assim, todas as mulheres do mundo são assim. E aí chega um cara e diz assim, ela não ficou com você porque ela gosta do cara que é assim, assim, assado. Tipo, como se todas as mulheres Gostava pensassem do assim. Jed? Eu acho foda quando o cara fala que nem se falou. Quando o cara chega no moleque e fala assim, mano, às vezes o problema é você, irmão. Porra, tu é um preguiçoso. Você tá reclamando da sua barriga, mas o que você tá fazendo pra dar um regime? Isso. Você tá reclamando que você não tem dinheiro, mas o que você tá fazendo pra estudar? Você tá reclamando que não gosta do seu emprego, mas o que você tá fazendo pra melhorar e poder partir dessa merda que você tá trabalhando hoje? Você entendeu? Então, tá errado esse meu raciocínio? Então, Mas, eu tem falo, a ver com o que eu falei a base ordem. da Red Pill é uma coisa que, mais uma vez, né, é a responsabilidade, que é uma coisa que eu critico pra caramba lá no... Pode xingar aqui, né? Pode falar. Pode. Que não tem tempo ruim, não. Eu critico pra caralho do feminismo, que, porra, até quando eu fiz um podcast lá do Júnior, meu Deus do céu, cara, eu não via uma autocrítica. Então, a responsabilidade, como eu falo, é o verdadeiro empoderamento, tá ligado? Porque quando você começa a colocar culpa em tudo e o caralho, não sei o quê, você tá transferindo o controle que você tem da sua própria vida pra mão dos outros, basicamente. Você tá perdendo o controle que você tem sobre si, então basicamente você tá à mercê da vida, à mercê das coisas. Então eu não gosto disso. Mesmo, às vezes, com alguns produtores e tal, caindo nesse vício, às vezes que você cai, às vezes, na questão... Porque mano, dá Porque é um viés de dá confirmação. view, e tipo assim, é foda. Eu sei, eu sou criador, mano. Sim. A gente se esforça pra não cair só no conteúdo polêmico. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. Qualquer outro no meu lugar ia estar com as perguntas. Ó, tá vendo? Aqui não tá ligado no canal. Nem sei o que o povo tá falando. Mas esse é o meu estilo. Tá ligado? Tem gente que não. Tem gente que já vem com as perguntas certinhas, que vai ser as perguntas dos cortes. Pra aumentar pro público
pra dar a visão e o engajamento. Entendeu? Eu, sei lá, mano, eu nunca gostei desse bagulho, mano. Então eu prefiro muito mais entender como que é o barato e fazer pergunta assim em cima do que isso. Mas eu entendo o cara quando ele olha os números, mano. Porque tem vídeo meu que bateu 1 milhão. Tá ligado? E tem vídeo meu que não sai dos 5 mil. Aí você olha e você fala, caralho, mas nesse vídeo aqui foi porque tava lá treta alguma coisa, tá ligado? Era a briga de um outro com o outro. E o meu comentário nem foi em cima de enaltecer aquela treta. Mas eu entendo quando o preguiçoso, ele dá view. Igual o extremista, ele dá view pra caralho, mano. O extremista, sem dó, velho. Ele compartilha, ele briga, ele discute nos comentários, aumenta a sua relevância pra caralho. Eu não diria tá nem que o extremista dá view. Eu diria que você, às vezes, ser extremista, você dá view. Você se torna polêmico, você traz engajamento. Só que isso acontece na Red Pill, a questão da frustração também, a questão de homens, às vezes, mais ressentidos, a questão, às vezes, de homens também, muitas vezes, mais inseguros. Só que o que eu afirmo, assim, sem medo de errar, na minha opinião, é claro, né? Pra mim, a Red Pill foi o melhor conteúdo que eu encontrei sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento. Eu acho que hoje, no YouTube, é o melhor conteúdo para homem solteiro para relacionamento, na minha opinião, que diz respeito a desenvolvimento, que mais se aplica à realidade atual que a gente enfrenta. E eu acho que é o mais completo também. Tanto é que, assim, todo respeito a outros produtores de conteúdo, que eu chamo de Blue Pill, de outros canais, sei lá, Wendel Carvalho, tem outros caras aí que falam. Cara, os que eu acompanho, e até alguns vídeos que eu falo, velho, eu acho esses caras bem superficial e bem básico em comparação com o que a Red Pill aprofunda. Esses seriam um mais conteúdo bem só feito. Só pra eu entender, porque eu não conheço. É um conteúdo arroz com feijão, é um conteúdo de relacionamento, mas eu acho que é o mais do mesmo. É o arroz com feijão. Deixa eu só dar um exemplo aqui do que eu tava dizendo. Quando a gente fala sobre ordem sexual, cara, a gente tá falando de um paradigma diferente do que era, por exemplo, na sua época. Então, hoje um cara, ele enfrenta diversas outras questões atuais, diferentes da época que os caras lá do bar, de 3, 4 no grupinho, conversavam. Né? Por exemplo, hoje a mulher ela tem mais capacidade de atrair do que um homem. Então, como assim? Capacidade de atrair. A mulher ela tem hoje mais opções na rede social, mais opções no mundo real. Certo. Ela é mais vista e mais desejada. Tem muitos caras desejando uma mulher, nem que seja para uma noite, mas desejando. Seja para construir família, seja para ser cafajeste. Mas estão indo atrás das mulheres. Os homens continuam desejando as mulheres. Com a quantidade gigantesca, homens praticamente fazendo fila no Instagram para ir atrás delas, elas se sentem cada vez mais desejadas e têm uma capacidade de escolher. Entre 10, ela só pode ficar com um. Mas você não acha que isso ferrou com as mulheres? Eu já acho que isso ferrou com elas. Eu acho que isso ferrou com os homens. Porque hoje as mulheres tá posando nua. Tá, mas uma mulher comum, ela tá tirando foto de biquíni com a bunda... Porque ela é tratada como celebridade. Que ela não faria nem fudendo. Alguma coisa ela ganha pra fazer isso. Quando eu tinha 18, 19 anos... 18, 19 anos, eu era putão pra caralho. E as minas mais... Mano, que eu posso falar assim, mano, as minas mais rodadas que eu conhecia... Tipo assim, você nem sabia os caras com que elas tinham ficado. Eu só sabia porque eu era brother. Tá ligado? Porque a mina não mesmo a mina... que pegava todo mundo, ela se dava tanto ao respeito que só quem estava muito próximo do círculo dela sabia. Hoje não. Hoje você vê, às vezes, a mina que, sei lá... Não tô nem falando da mina de OnlyFans, essas minas não. Tô falando da mina comum mesmo. Você olha a foto da mina, a mina tá assim, ó. Tirando a foto assim. Ela tá tirando a foto assim. Mas é porque mas a culpa é de quem? Será que a coisa tá tão boa? Não, é a mina comum. Não é a mina que ganha pra fazer isso. Ela ganha alguma coisa. Ela ganha engajamento, ganha seguidor, mas ganha validação. Onde tá o lucro? Eu só vejo as mulheres perdendo. Ego. Essa liberação... A curto prazo... Entre aspas, eu só vejo a derrota. Não, porque sim, a mulher, mas o desejo da mulher, ela está por cima. E desejando estar por cima do homem... Ela só precisa ser validada, ela não precisa ficar com esse cara, não precisa dar pra ele. Você quer um exemplo, negão? Eu falo pra você. Pra mim, isso daí é questão de curto e longo prazo, é uma análise, né? Porra, se eu falar pra você, eu comer um McDonald's agora, uma pizza, um chocolate, sabe? Eu tô ganhando pra caralho, é gostoso. Mas eu posso lá na frente ter uma cárie, uma diabetes. É a analogia que eu faço essa questão dessa liberação do hedonismo. Eu chamo de hedonismo, a cultura do prazer em primeiro lugar. Que seja por like que ela vai receber, convite, atenção exagerada, homens dizendo que ela é linda, a competição interior com outras garotas e tal. É o que acontece por conta disso. E aí é o que eu falo, a questão da libido, voltando, né? Até queria responder sobre isso. Sobre essa questão... Caralho, peraí que eu me perdi. Então, peraí, tem a questão do Instagram, dos homens. Quem faz isso? São os homens. Por causa do quê? Da libido.
Entendeu? É muita libido. Então, o que acontece é que os caras vê lá uma bunda, vê alguma coisa, o homem ele tem 12 vezes mais testosterona. No meu entendimento, isso faz o homem acabar sendo menos exigente sexualmente, porque o papel biológico dele é esse, né? É espalhar sementes, digamos assim, meio que a natureza constituiu assim, na minha interpretação, e as mulheres é o contrário. As mulheres têm que ser seletivas e exigentes, ou o que a gente chama de hipergâmica, de selecionar o melhor. Por isso que o que eu chamo de estratégia sexual, ou estratégia reprodutiva delas, é inconstante no sentido em que elas estão férteis 2 vezes por mês, eu acho que mais ou menos isso, né? A cada 15 dias que ela... Mano. Você tá ligado, né? Alguma coisa assim ou não? É por aí. É 2 vezes por mês, eu acho. Mas você tá ligado. O homem não tem essa. O homem é o tempo todo. Então, essa é a diferença. O homem, inevitavelmente, acaba sendo menos exigente, portanto, tá ali, né? Na formação. Mas a gente sempre foi menos exigente. Sim, mano. sim. Só que na rede social isso assim, piora. Na minha época, a gente tinha uma frase que era mijou sentado e não é sapo, fio. Mas é o que eu falo pra você. Mas presta atenção, negão. Só que o que acontece? Se liga. Meu ponto de vista é lógico, né? Na minha interpretação, você tá ligado ao Dragon Ball? Sei. Não tem um Super Saiyajin? Uhum. As mulheres têm esse negócio da opção que a gente falou. Elas têm mais opções porque ela é mulher e os homens têm mais libido. Concordamos nisso? Com certeza. A mídia social é o Super Saiyajin desse negócio aí, tá ligado? Deu poder 50 vezes maior pra elas, que é o que eu falei, que é o Júnior falou. Hoje, homens fazem fila por causa de mulher. O que isso fez no meu ponto de vista? Mano, sinceramente, eu não consigo. Deixa eu te explicar um negócio. Eu tô tentando explicar. Pra mim, as mídias sociais fudeu com as mulheres, mano. Não, fudeu. Eu concordo nesse ponto de vista. Em questão psicológica de comportamento, ok. Pra relacionamento, agora imagina estragou. o seguinte, que eu ia falar justamente isso. Os homens estão ficando virgens até mais tarde. Vai chegar um cara, por exemplo, chega lá um cara Blue Pill e fala: os homens estão frouxos, os homens estão moles, essa geração de homens, não sei o quê e tal. Esses caras são cabaço. Olha pra isso dessa forma. A Red Pill já vai tentando falar assim, ó, peraí, tá, tem homem virgem e tal. Pode ter cabaço lá no meio, uns caras que não saem do quarto, num treino. Quando você diz virgem, isso quer dizer quantos anos? Tipo, até 30 anos. Cabaço pra caralho. Beleza, é o que você tá dizendo. Que merda, velho. Aí, que você tá com olha só, no artigo... 30 anos? Todos os Até artigos os que... 30? Só que é o seguinte, se você der um passo pra trás e olhar não pro cara individualmente, não falar, ó, beleza, esse aqui pode até ser cabaço, mas não dá pra ter um aumento exponencialmente de cabaços de uma geração pra outra sem nenhum motivo pra isso. Mas virgem? Virgem. Aí é que tá. Por exemplo, vou te dar alguns dados aqui. Desses 27% de homens virgens até 30 anos, você tem que grande parte tem a ver com perda de posição dos homens no mercado de trabalho, porque os homens estão ou desempregados ou ganhando menos. Um homem que tá virgem com 30 anos de idade... Deixa eu falar, velho. Hoje eu sou convidado, cabaço. você vai ter que deixar eu falar. Ele é muito cabaço, velho. Isso daí eu queria zoar esse maluco muito, mano. Esse cara que eu tô falando, 30 anos ele já chega é nesse exagero, ponto. já. Ele chega nesse ponto porque ele está desempregado, sem participação no mercado de trabalho de uma forma ativa, ganhando menos. As mulheres não estão atraídas por ele, porque ele não consegue manter o mínimo de estilo compatível com a delas. Por ele também não ter mulher e ele também não ter dinheiro, ele cai na depressão. Ele cai num limbo e ele vai cada vez mais assumindo essa depressão e aí ele vai ficar gordo, vai ficar feio, não vai sair de casa, vai ficar menos antissocial, vai ficar menos conectado para ir para festas, por exemplo. Então é um ciclo vicioso. Isso daí é documentado. Isso eu não tô falando da Red Pill, porque a Red Pill não inventou nada. Isso daí é um estudo sociológico que falou, ó, em parte do impacto psicológico e também comportamental dos homens estarem ficando virgens até mais tarde tem a ver com questões sociais de uma dinâmica que, como eu falei, não é culpa do cara especificamente, é um fenômeno. A gente tem que entender o fenômeno como tal. Eu conheço um cara que mora no Rio e esse cara come mulher. E eu nem tô falando de craqueira. Ele mora no Rio. Sabe o Rio? Tamanduateí, ele fez uma casa. Mano, cabe 2 mesas dessa na casa dele. A casa é flutuante. Flutuante que eu digo, ela não tá flutuando no rio, mas ele usou a marquise do rio para construir uma... Tem no Crackcast, o pessoal já viu ele. Ele tem no Crackcast. Ele fez a casa, eu cheguei a entrar na casa dele e tudo. Ele botou um colchão na casa, piso de madeira, porque ele, antes de ir pra rua, nego sempre tem emprego, né? Então, tipo, conhecimento os caras sempre têm. Botou energia, tudo lá. E depois que ele passou no Crackcast, tá ligado? Que foi quando eu reparei também, porque eu acredito que antes disso ele já tinha levado alguém. Eu já vi ele com as 3 mulheres lá. Tá ligado? O que esse cara tem? Atitude, confiança, dominância, às vezes estética. A principal coisa pra você pegar a mulher, no meu ponto de vista... Não assim, é dinheiro. Não, lógico que não. Não é Você dinheiro. Entendeu? Tudo não bem, é ele tem dinheiro. o zóio verde, ele é negro. Isso é difícil. Se você quiser... Negro do zóio verde é embaçado. Os caras Tá que pegam mulher pra caralho, normalmente vai ser uma mistura, principalmente confiança pra caralho e atitude. É isso, pega muito. Onde eu falo que tem gordo com
Mas com não mulher é bem... da hora. Não, assim como eu já vi anão com mina alta. Não, mas vai aí falar não do é- segundo não. ponto. Calma, Mas Léo, peraí, calma. peraí. Mas na maioria das vezes você vai ver mulher bonita com cara ou com grana em relacionamento ou boa pinta. Esse é o padrão, a regra é essa. A gente tá ligado. Então a questão é, normalmente o cara que pega mulher assim casual, mais a curto prazo, vai ser uma soma de... Eu não sei dizer qual que vem em primeiro lugar, cara, aqui. A gente pode tentar comentar. Dominância, que é confiança, quase que é a mesma coisa. Atitude, esses três quase que é a mesma coisa. E somado à estética. Às vezes a questão da confiança que o cara tem, da atitude, é por conta da estética, por ele ser muito validado. Porque muitas vezes a confiança é uma coisa que a gente recebe externa. Como que eu vou chegar pra um cara... Falar, você tem que ser confiante de atitude pra pegar mulher. Se o cara às vezes tá 3 anos sem transar, o cara tem 1 ano sem pegar mulher, o cara desde pequeno ele não teve mulher, além da mãe dele falou que ele é bonito, que ele é bacana, tá ligado? Esse cara não vai ter confiança, vai tirar confiança da onde, mano? Esse cara não vai ter confiança que nem... É muito difícil. Que é uma Hoje com coisa- a rede social ele tem mais sorte. Hoje com a rede social ele ainda acaba ouvindo que ele é bonito. Mas, mano, é muito difícil. Como que eu falo? Como... Eu ouvi que eu tava bonito, filho. Foi na época que eu tava no meu auge e onde eu tava estourando. O homem, ele é igual... E o pagode tava estourando, que ajudou bastante também. O homem, ele é igual ao frango, tá ligado? Já viu o frango? O pintinho, ele nasce bonitinho, amarelinho, fofinho, não sei o quê. Quando vira o frango, aquele negócio feio, pescoçudo, esquisito, magrelo. Mano. E quando vira o galo. Aí tem um galo que ele tem que se cuidar. Então, a gente tem que ter... Pra você ouvir que você tá bonito, nego, demora, filho. Então, o homem não tem a validação. Porque, Caralho. assim, o que acontece, cara, é que a confiança... Existe um limite também pra eu falar. Não tem como eu chegar num cara e falar, você tem que ser confiante. Faz meu curso, chega em mulher. Se nenhuma mulher valida o cara, se o cara não recebe um feedback positivo externo, a gente é condicionamento associado para ser. A gente é socialmente condicionado para ser assim. Mas o cara não vai ouvir que ele é bonitão, ele vai ouvir outros elogios. Isso é que é o louco, tá ligado? Você vai ouvir o elogio que você é legal, você vai ouvir o elogio que você é bom, você vai ouvir o elogio. Um eu gosto de você já é um puta elogio. Tá ligado? Quando a mulher fala eu gosto de você, já mas normalmente vem um mas depois. Não é que nem um homem que quando ele vai elogiar uma mulher, vai um homem dizer pra mulher assim, pô, você é da hora, hein? Puta merda. Não, ela quer ouvir, entendeu? Ela quer ouvir eu tô linda. Ela quer ouvir eu tô maravilhosa. Eu tô magra. E aí que tá, o homem não vai ouvir isso. O homem não vai ouvir. E aí, ele precisa saber que se ele não tá ouvindo, isso é importante. Então ele tem que trabalhar pra isso. Então cuidar, não somente do corpo, em questão de peso e tal, mas se atentar pra roupas, se atentar pro estilo dele. Entendeu? Você não falou, pô, o pagode não ajudou? Pagode porque ajudou. Todo cara negão, pagodeiro, pegava mulher porque tava rodeado de mulher. E aí tava todo mundo negão indo pro pagode. Nos anos 90, por exemplo. Se você só carregava o instrumento, você já pegava a mulher. Tinha um brother meu que só carregava. Essas coisas que o cara tem que se ligar. O cara tem que se ligar, entendeu? Ele precisa saber. Ele nem Isso é uma coisa tocava. que a gente fala de pré-seleção na Red Pill. Isso é pré-seleção. O fato de você ser um cara que faz isso ou está no meio de pessoas que curtem o ambiente, como você falou, do cara negão, do pagode, que toca um instrumento, ou que conhece alguém, ou que vai sempre no pagode porque ele é bem relacionado, esse cara tem uma pré-seleção fodida. As mulheres chegam lá e pensam, olha pro cara, putz, um negão do pagode e tal, vou querer aquele ali. Pronto. Tem um cara, você chegou a fazer react do Silas, que foi no nosso podcast ou não? O negão que falar com... Você chegou a ver esse maluco ou não? Um cara que tem um externão. O negão bonitão. Eu falo que ele é o negão bonitão. Ele é incel. Eu vi no dia que tava ele e a psicóloga, mas eu fiz mais o react da psicóloga. Foi no Redcast ou no podcast do Júnior? Eu acho que foi no Redcast. Acho que foi no Redcast. O Silas, ele é incel, tá ligado? Você tá ligado que é incel, né? Se ele batalha involuntário e tal. Então, explica o que é o bendito do incel, mano. Puta, é difícil, cara. Olha... Porque outro dia eu só entendi... Outro dia eu fiz um vídeo react, agora eu não lembro se foi de vocês ou foi de outro explicando, sobre o incel, que eu falei assim, mano, o incel é só o cara que não quer encheção de saco. Não, Foi isso que eu entendi, tá ligado? Então eu falei, mano, é só um cara que não quer encheção de saco. Da hora essa definição. Hoje em dia, sim. Mas o incel, na verdade, ele vai ser o cara que ele... Principalmente, por alguma característica de personalidade, ele é muito estranho, ele é muito esquisitão, tá ligado? Ele é muito introvertido, muito antissocial. E na maioria das vezes vai ser alguma coisa estética que ele tem. Você vai ver que normalmente os caras que são muito feios mesmo são os caras que são incel. Isso é um fato. Mas o negão não é assim. O negão Muito lá... pelo contrário. Não, então, mas é que eu ia falar pra você. Mas a personalidade dele, ele já falou que atrapalha ele completamente. Mas ele não quer fazer o estereótipo do pagode. Ele não quer fazer o estereótipo do pagode, ele não gosta, ele não quer... Como assim? Ele gosta de literatura francesa, tá ligado? Ele fala, mano... Aí eu vou ter que ir no pagode, vou ter que pegar a mulher, vou fazer diretora. Não quero, tipo, ele não curte pagode, ele não curte negão funk. pega a mulher pra caralho, irmão. Ele não, mas então... Aquele negão ele chegar só e disser pra mim que não pega a ele mulher... só sai com GP, porra.
Ele só sai com o GP. Aquele negão aqui, Tô falando, ó. chama ele pra vir aqui. O dia que eu estiver na frente dele, eu vou falar, negão, aqui pra você. Os caras não botam fé, na verdade. Todo mundo fala a mesma coisa aqui pra pra ele. você. Ele É só sai com o sério, cara, GP. incel, o cara não pega ninguém, não. Porra de incel, Incel é mano. o cara que não consegue pegar mulher. Mano, mostra esse negão que eles estão falando aí. Como é o nome desse maluco? Nem fudendo esse É o maluco. Silas, pô. Ô, negão, mó estilosão, fala bem pra caralho, fala É. que nem homem. Então, tá ele nem fudendo esse só negócio. só que ele não Se quer ele só ser- pega a garota de Mano, programa, é que pior ele tem eu vou te grana. contar um negócio. Tem uma Tem, vez que tem o Silas grana. foi no podcast, para. né? E aí começaram a me mandar mensagem depois. E aí uma menina falou assim, pô, assisti o podcast do Silas e tal. Ele é um cara legal sim, com certeza tem uma mulher pra ele, né? Eu até falei com a minha amiga falou assim que se morasse em São Paulo, não sei o quê. Ah, mas aí é muita Mas aí eu humilhação. falei assim pra ela, pô, então manda um direct lá pra ele. Quem disse que mandou? Manda porra nenhuma. Não, mas ela não duvido, precisa. Essa duvido, mulher manda duvido. direct pra homem, só se Esse for pro negão, Gustavo Lima. Só. principalmente gringo. Ué, ela não curtiu o Silas? Não, põe no Silas YouTube, incel. põe no YouTube, põe no YouTube. Silas Incel, põe aí, Incel. Não, é incel com I mesmo. Incel. Isso, assim. Isso, vai. Aí, Olha ó. ele aí no Redcast aí. Aí, ó. Clica aí. Olha esse negão falando. Bota aí. Se vacilar, ele pegou essa médica aí também. Ela é bonitona, ela tem 40 anos, pô. moscar, ele Mas ela é pegou essa casada. Tá ligado? Mas ela é bonitona. Você tá me falando que esse negão aí não pega. Ah, tá boa, viu, Só sai mano? com GP, mano. Negão inteligente pra caralho, tá ligado? Troca uma ideia. Pra Ele- cima de então, Moá, mano. O que ele Pra fala, cima de- o que ele fala, negão, até você pode falar. Ele fala assim, que no Brasil, o negro tem um estereótipo que ele tem que ser ou bandido, ou funkeiro, ou pagodeiro, pra ele ter sucesso pelo nada caralho. a ver, Isso aí que ele fala. Não, é legal, você podia convidar ele pra trocar uma ideia, pô. Ia ser da hora um podcast com ele, você fazer, hein, meu. O negão fuma charuto ainda? Pá, toma, se Olha o duvidar, estilão dele. Estilo gangster, se velho. duvidar, bebe um vinho ou um Gangster. whisky. Deve pegar mulher pra caralho. Esse negão Esse tá podcast metendo foi da hora. louco, mano. Cara, tava bonito pra caralho esse podcast CJ, hein, mano. Tá metendo louco com esse papo de incel aí, mano. Cordão de ouro, anelzão, Tá louco relógio. esse negão aí, mano. Com essa cara de cigano dele aí, mano. Os caras chamam ele de cigano. Essa cara. O cara fala. Mas então, o incel é o celibatário involuntário. É o cara que quer se relacionar com mulher, mas pra Mas só, devastadora tipo, maioria... Ele é tipo o Black Pill? Então, a questão do Black Pill, a Black Pill é um determinismo... Uma vez eu falei isso no vídeo, os caras falaram, nada a ver. Que eu falei, mano, Não, eu sou tem a Black ver. Pill porque eu sou negro. Esquece. Boa. É uma boa. Eu sou Black Pill por quê? Porque eu sou negro. Eu uso camiseta preta. Eu Aí os também. caras zoou, falou, não, cara, você é Tyrone. A Aí eu Black achei Pill- muito louco, porque um dia Tyrone é foda. eu já quis pôr esse nome num filho meu, tá ligado? Tyrone. É da hora, é Eu um acho nome esse da hora. A A questão, não, mas explica aí, vai. a questão da Black Pill, negão, ela é meio assim... A Red Pill, ela vai falar sobre a teoria do VSM, tá? Que é o valor sexual de Puta mercado. merda, eu já ia te perguntar o que é esse bendito Puta VSM de- que vamos vocês falar falam de VSM, sempre, São velho. características, né? Claro que não são 100% inflexíveis, tá? Certo. Também não 100% Não, flexíveis. vai primeiro no Black Pill que eu quero um pedaço só explicando esse negócio do VSM. Então, a questão é que a Black Pill, ela é sobre determinismo biológico, que basicamente quase que todo o resultado que você vai ter, às vezes até eles entram em questão profissional, tá? Mas como mulher principalmente, o que vai determinar quase que tudo o seu resultado que você vai ter positivo vai ser a sua qualidade genética. Vai ser o quão privilegiado você nasceu. O que em grande parte é verdade. Em grande medida, isso é um fato mesmo. Quando você fala qualidade genética, quando você é bonito. É. Certo. Que tem, e aí ele vai, beleza, é isso, beleza. Questão biológica, não tem como mudar. O que eles querem dizer é o seguinte, mas ou você nasce ou você não nasce bonito. Não tem muito o que fazer. Porque a Red Pill, eles interpretam, eles criticam pra caralho a Red Pill. Que a gente é flexível. A questão não faz investimento pessoal, bota o shape, não sei o que. Eles falam, velho, isso melhora. Mas a Red Pill fala, vamos só dar um exemplo que eu quero dizer. Um cara que é um 4 de 010. Vamos colocar só o número pra ficar bem claro, tá? Eu não gosto muito de usar, beleza? Mas só pra ilustrar. O cara é um nota 4, vamos falar assim. Na Red Pill, a interpretação é que dependendo do investimento pessoal que esse cara fizer, ganhar dinheiro, não sei o que, o Sobe cara no consegue máximo pra subir. 6. O cara consegue subir pra um 6. Na Black Pill, o cara consegue, tipo, subir pra 5 no máximo. Eles interpretam assim. Eles falam que... Eles são mais pessimistas. A visão deles, eles acham que é mais realista, na verdade. Fatalistas eles são. Tipo Eles assim, falam, ó, velho, nasceu feio, já era. Caralho. É tipo isso. E aí você vai entrar, bem, beleza, o que define um cara feio? O que define um cara bonito? Aí eles vão por características, acima de tudo, objetivas. Claro que vai ter a preferência individual da mulher, mas também tem características objetivas universais de beleza. Algumas pessoas vão interpretar que são padrões sociais, eles interpretam mais que é uma questão biológica antropológica. Vou dar um exemplo mais nítido. Na Grécia, pega as estátuas lá, tem um padrão. Do que é simetria. Tanto é que estética vem do grego, surge na Grécia o termo. Então eles vão E interpretar... o deus da beleza é um deus masculino, é homem, né? Apolo. É o Apolo. Então eles vão interpretar que assim, são características que as mulheres mais vão achar atraentes em homens. Aí vamos dar uns exemplos aqui, que a questão vai ser o Shed, que é o máximo da questão da beleza. Você vai pegar um modelo masculino, pega esse cara, você vai ver que ele é muito parecido com outros caras. Ele vai ter um olho estreito, por exemplo. O que significa isso? O olho estreito é o olhar do predador.
Porque esse cara representa o quê? Segurança para a mulher, confiante, dominância. Se você pegar, por exemplo, um animal, só para ilustrar o que eu quero dizer, o cervo, ele tem o olho mais arredondado, porque ele é uma presa. É medo, susto, insegurança. Digita no Google para você ver, homem bonzinho. Você vai ver que o cara ele tem olhos mais arredondados, ele tem o rosto mais arredondado, por isso que muitas vezes ele é menos atraente. Porque ele é menos dominante esteticamente. Quando você fala que uma pessoa é feia, o que você está falando? Você é menos dominante esteticamente. Mais baixo, os ossos mais finos, mais frágeis. Então, o cara que ele é mais esteticamente privilegiado, ele vai ter essas características de proporção, ele vai ter simetria no rosto. A questão muito que eu falei pra você, do olho é mais estreito, né? O que eles chamam de olho de caçador, que é o predador. Então, pro cara Black Pill, esse cara se fudeu. Tipo, fudeu. não vai ter o que fazer. Não só... Mas tipo, ele enxerga, por exemplo, que um Cerveró da vida ainda tem a escada do cargo ou de ter o dinheiro e tal. Boa pergunta. Ou, tipo assim, mesmo... Ele Pra- enxerga, então, pra porém, eles- ele vai enxergar isso como negativo, porque o nome disso é atração negociada. Ah, tá. Ele vai enxergar do tipo assim, ó, beleza, mas saiba qual- que ela só dá pra você porque você tem dinheiro. É tipo prostituição. Ah, tá. É entendi. tipo a entendi. história do gordinho da E você Ferrari. vai ser traído por um shed, digamos assim, tá ligado? Então ela transa com você de olho fechado porque ela tá pensando no cara. O que- Shed só é o cara bonito? Ou ele é o cara que, além de ser bonito, ele tem que ter outras, Não, é só outras bonito. coisas? Só Ele só é estética. bonito. Só- É só bonito questão- e alto. Certo. Bonito e alto. Ele pode ser um merda ou pode ser legal pra caralho. Não O que interessa. vale é o fato dele ser bonitão. E Na é que interpretação deles também, inclusive, o que vai determinar se os cara é legal ou chato é a estética. O que eles falam é o seguinte: dependendo do cara, da piada, se for um cara feio, que também acontece, tudo que eles falam é verdade. Só que na minha interpretação são meias verdades, não são verdades absolutas. A questão do cara que é muito feio, se ele contar às vezes uma piada pra mulher, só pra ilustrar o que eu quero dizer, se você concorda ou não. Ele conta a piada pra mulher. Se ele for feio, ou dependendo do nível de interesse que ela tem por ele, ela vai falar, nossa, que imaturo, que sem graça. Se ele for um cara bonitão, nossa, que criativo. Não, isso é muito certo. Você tá ligado? Então. Isso é muito verdade. Isso eu já falei várias vezes. Eu falo, mano, quando você gosta da pessoa, às vezes ela falou merda, mas você achou da hora. Você demora a ter o entendimento. Isso vale pros dois, eu acho que isso vale pros dois. Vale. Você demora a ter um entendimento. É como se fosse um delay do que a pessoa Exatamente. falou. Eu vejo isso como um delay. Me dá um exemplo de um Shed pra você. Cara, pra mim. Brasileiro? Um Shed brasileiro. Pô, fala Um cara que aquele você cara. olharia e falaria, mano, esse maluco é Não, Shed. tem que entrar no brasileiro. É. Bruno Santos. Bruno Santos, entra aí não no, faço ideia de no quem é. Instagram, Bota aí Bruno pra nós. Santos verificado. Aham. O cara tem mais de 40 anos, mas não parece. Porque ele é esteticamente privilegiado. E o... Porque pra mim, se o cara faz musculação, já não vale. Não. Você vai, Não você vai vale. ver que é Já outra não parada. vale. Não, mas o cara ele nasce. Ele tem Obrigado. algumas Não, é que, assim, características. a musculação ela vai reduzir a sua porcentagem de gordura, inclusive facial. Esse né? cara eu não conheço. É esse É aí? esse aí, esse maluco aí. Mas, ó, eu vou falar algumas É ou características. não é pra- Shed? Sim, eu vou falar umas características pra você ver em comum nesse caso, ó, negão. Pera aí, deixa ele. Mostra o. Essa aqui, Entra ó. no Insta a dele primeira aí. dele ali, ó, que já mostra o rosto, que é o mais importante. É. Ah. A proporção do ó, o olho estreito, como eu falei pra você, é mais baixo, entendeu? Depois você vai botar modelo masculino, você vai ver que o olho é tudo igual. A questão do maxilar é mais quadrado, que representa a testosterona, entendeu? Eu conheço Então, um mano essas- nesse essas- naipe aí que faz amor com o bumbum, velho. Essas putarias. Tem Ah, vários. tem. Eu conheço um mano nesse naipe aí, ó. Você Do jeito que sabia você tá disso? vendo esse maluco aí, ó. Bota na outra Ô, aba. Eu Você conheço sabia um mano disso? que eu olhei. Até eu, quando eu olhei pro cara, eu falei, cara, que maluco Bota bonito na outra da aba, por porra. favor. Eu ia falar como é que fala? tem alguns modelo caras masculino que eles, e na outra incel. são gays, né? Aham. Homossexuais. É, modelo. E dentro do ramo homossexual tem muita harmonização facial, tem muito Incel. procedimento Não, estético. maluco é original de fábrica. Bota imagem. Dá, Sabe por dá quê? pra ver a Eles querem se diferença. adequar justamente a esse padrão de beleza masculina. Bota ali no cara ali o shed e o incel. Peraí, o cara Olha lá. nasce bonitão e se... É, a diferença, a questão que eles falam da estética. Ok. Eu acho interessante pra caralho essas fitas. Tá vendo? O maxilar é mais quadrado, É o o olho é mesmo mais maluco? estreito. Não, eles estão dando a expressão do shed e o cara que é incel. Ah, tá. Entendi. O lado direito seria um shed e o lado esquerdo seria incel. Representa mais fragilidade a questão do... Tudo que você tá vendo, a questão do cara que é shed, ele é mais forte, ele parece ser mais dominante. A Aham. mulher olha pra ele e fala, esse cara é um bom cara pra reproduzir inconscientemente. Esse cara parece que vai ter uma genética que ele vai sobreviver, digamos assim. Mais ou menos isso, tá ligado? É, mas assim, a maioria dos O incels... Superman, ele é um exemplo? O Superman é Shed. O Marco? É Shed. O Marco. É. O Marco, mano, ele é um dos poucos caras que eu já tive a oportunidade de estar perto e ver as minas reagir como se fosse homem. Você falou disso. né? Eu falei isso daí no podcast de vocês, Foda, mano. né? Tá ligado? Ele e esse outro mano, tá ligado? O outro mano, mano, quando eu vi... Porque o Marco, ele é bonitão, mas ele é um bonitão que, mano, trabalha pra ser bonitão. Tá ligado? Tipo, Academia, os caralho. você vê que nele rola um trampo ali, não é só sair de mamãe e já estou bonitão, tá ligado? Ele teve que... Tem coisas ali que ele tem que preservar, a roupa, pá, o estilo dele e tal.
Mas esse outro mano, quando eu vi ele, eu falei, caralho, maluco bonito da porra. O maluco tá de frente comigo assim, ó. Que nem isso daí. Eu falei, caralho, maluco bonito da porra. Quando eu fui mostrar pra Cleide o Instagram do mano, eu falei, caralho, essa ideia, tio. E o mano tem um casado com outro mano, que bonitão também. Falei, caralho, mano. Então. Que Mas bom, então, né? Os homens gays altamente desejados não são homens femininos. Não são homens feminilizados. São homens que ainda assim, ou eles estão, ou eles perseguem esse ideal de beleza masculina que a gente falou. Então, os gays, eles também são altamente, entre aspas, exigentes esteticamente. Não apenas igual só as mulheres. Entendeu? A questão, negão, da Black Pill, dos caras que a gente tava falando, que eles vão ter essa visão que a gente falou, a questão do Severo, exemplo que você deu, e pra eles é tipo assim, eu, por exemplo, tá ligado? Pra eles até vão falar, depois a gente fala do que é o Sub 5, o que seria o cara feio, a gente vai ter as características de insegurança, o cara é frágil esteticamente, basicamente é isso, eu vou explicar pra você. Mas o que acontece? No meu caso, ou um cara que não é shed, eu vou ter que fazer um esforço maior pra ficar com mulher, tá ligado? Eu vou ter que negociar mais, talvez chavecar mais, gastar mais dinheiro. Depende da mulher também, hein? Então, mas é o que eu falo pros caras. Só que na visão... Tem que fazer essa conta também. Então, só que na visão deles... É por isso que eu falo que eu gosto da Black Pill, mas eu concordo com todas essas porra aí. Só que pra mim, é uma meia-verdade. Quando os caras são muito black pillados, os que mais criticam a gente e tal, eles são mais inflexíveis. Entende? Então eles interpretam que a base de tudo é o quê? Do que a gente vai chamar de VSMS, a diferença pra Red e pra Black. É a estética. É o determinismo biológico. É o que determina sucesso em relacionamento, a manutenção, a atração da mulher, se vai ser bom pra sempre, porque a mulher tá perdendo interesse, basicamente é isso. A aparência vem em primeiro lugar para ele sempre. Inclusive até em questão do cara se dar bem na vida profissional e social também. Que em certa medida é verdade, sim. Tem estudo que fala isso. Só que não interpreta de maneira tão inflexível assim, tá ligado? Vocês se sentem diminuídos? Vamos supor, vamos pegar esse exemplo que eu dei do Marco. Tá ligado? Isso é... Mano, praticamente todas as vezes que eu trombei o Marco, todas as vezes eu vi as minas que passou perder a linha. Quando eu digo perder a linha, não quer dizer que a mulher passou e passou a mão na bunda dele. Mas mulher, quando paga um pau pro homem, normalmente é uma olhada e só se você estiver atento você percebe. No caso do Marco, eu vi as mulheres perder a linha, do tipo, tá ligado? Parecendo um homem quando virar passou uma gostosa. E tudo mais. Virar pescoço e tudo mais, tá ligado? Ou dar em cima. Exorcista. Eu já vi essa cena assim na minha frente. Vocês se sentem diminuídos ou vocês se sentem inferiores? Na boa mesmo. Porque pra mim, mano, é tipo normalzão. Eu acho até bem louco ver essa cena, porque eu acho foda ver uma cena assim. Não, eu posso tentar... Pra não fugir da pergunta, eu posso dar um exemplo pra você de prática, tá ligado? Vamos supor. Mano, isso é humano. Eu tô numa balada, sei lá, uma festa, alguma coisa assim. Tem um camarada que é assim nesse nível, por exemplo. Eu vejo, às vezes, uma mina que eu paguei um pau. E eu vejo a facilidade que ele vai ter que eu não tenho, dá aquela ardidinha. Você fica meio ardido. Mas não é um negócio que eu fico, nossa, mano, não acredito que injusto. Não, mas é normal, dá aquela ardidinha, mas você não vai querer queimar o filme do cara, você não vai ficar estressado. Mas passa logo. Mas lógico que é aquele negócio que você fala, caralho, porra, né? É mais fácil, né? Você sabe que é mais fácil, você sabe que o cara às vezes abre a boca e não precisa falar porra nenhuma às vezes. Como vocês explicam isso pra galera? Porque tem uma galera, mano, que assim... principalmente a galera mais nova. Eu sei que vocês não tratam tanto com a galera mais nova, mas eu me ponho no lugar de quando eu era mais novo e vi os moleque bonitão fritar geral e você tem que ficar com a amiga feia. O Marcelo Brigadeiro falou que tinha vontade de bater num cara, lembra? Que ele falou que tinha um cara que ele tinha vontade de bater porque o cara era assim. Tal de um faturador. A gente chamou o cara de faturador. Quem que falou isso daí? O Brigadeiro. O Brigadeiro falou que tinha um cara que ele era bonitão, ficava assim, tal, só no canto, as minas vinham, pá, e ele tinha vontade de socar o cara, quase bateu no cara do nada no banheiro. Ô, negão, o que eu falo é assim, mano. Tem essa não, mano. O cara tem que ser normal, mano. O que eu penso é assim, velho, eu me garanto, tá ligado? Você tem que pensar assim, mano. Eu me garanto, eu tenho que falar, mano, beleza, ele é assim, mas eu também não... Foda-se, velho. Fico pra baixo, não, foda-se, você não gostou. Eu falo pros moleques... Eu tenho meu dinheiro também, eu tenho, tá ligado? Eu falo pros moleques que os moleques têm que ter noção. O que é ter noção, mano? Tem mina que, tipo assim... tem mina que você vai chegar... vamos pegar a porcentagem, vai, de 100, de 100% ali, você tem 90% de chance. Tá ligado? Por vários fatores, seja fator financeiro, seja fator que você já tem algum conhecimento com ela, seja fator ali que a sua beleza tá próxima dela, seja fator que ela olhou pra você e tal, já rolou alguma coisa. Tem mina que você vai chegar, tem 50%, tem mina que você vai chegar, tem 10%, tem mina que você vai chegar, tem 1%. Exato. Eu chamo de nível de interesse no meu canal. Você tem 1% de chance de ficar com essa mina
Porque você tá olhando pra ela e você tá vendo que essa mina tá muito superior a você. Às vezes parece duro isso, eu falo muito isso pros moleques. Parece duro isso que eu tô falando, mas não é. Vai ter vezes em que você vai estar superior e vai ter umas minas que você vai olhar, ela tá superior a você. E não tô nem falando de questão de beleza. E tem homem também que é a mesma Você coisa. tem que olhar justamente fazer essa questão. Você olha pra você mesmo e olha pra ela. É isso que você tem que fazer. Eu falo muito esse bagulho. Tem que fazer isso mesmo. Então, tipo assim, mano, como vocês chegam pra explicar pra galera que aquela mina de 1% é só uma, velho? Tá ligado? Entre um universo, um planeta Terra, com muitas outras opções. E também pro cara não pensar, então só vou chegar... Não, tem várias questões aí que são passadas. Inclusive, tem ferramentas que falam muito sobre isso, tá? Por exemplo, se o cara mudar de ambiente ou algumas coisas que esporadicamente valem mais do que a beleza. E você vai ser mais desejado do que o Superman lá andando na Paulista. Por exemplo, status. Se você tiver... na frente de um palco, se você tiver fama, se você tiver alguma coisa, você pode ser o cara baixinho, você pode ser o cara gordo, você pode ser qualquer outra das questões. Cara, porque você tem outras coisas. Você vai ver fila de mulher querendo você. Nada mais é importante para mulher do que, por exemplo, posições de liderança. Um homem em posição de liderança, em posição de autoridade, seja general do exército, seja pastor de igreja, e no meio disso você tem influencers, empresários, até mesmo o Danilo Gentili falou uma vez que quando ele terminava o show, tipo, ficavam umas mulheres lá no canto chamando ele pra sair, dando Instagram, sabe? Essas coisas. Aí o Thiago Ventura já comentou a respeito disso. Então, até mesmo se o cara não for do estereótipo muito atraente, mas estiver ali entretendo as pessoas e por isso ele tá ganhando a confiança das pessoas, isso daí é extremamente atraente pra uma mulher. Entendeu? Ela vai te conhecer em 5 segundos, ela já vai ter na mente dela que quer te dar. Mas isso não é tão relação... Isso é uma relação de ela também querer subir. Isso negociadas, quer dizer. Isso era as Maria Pagodeira. Ou as Maria Chuteira. Alpinismo social. Isso, é o alpinismo social. Não, o que eu falo... subir é relacionamento. Em uma noite só. Uma noite só, ela quer experiência. Ela quer você naquele... Ela quer transar com a representação psicológica que ela tem. Porque mulher admira, deseja homens em posições de poder. Se o cara tivesse em outro lugar, o mesmo cara não ia ter porra nenhuma. Mas o fato dele estar em evidência na frente de alguma pessoa, né? E gera atração, entendeu? Então vocês não vão na linha de que a mulher só tá pensando no dinheiro. Ela tá vendo, por exemplo, o cargo do cara. Não. Tem cara que vai nessa linha. Tem cara que vai na linha do a mulher quer dinheiro. Isso daí é... Gosta de não dinheiro. Existe isso mas também. gosta também, mas isso é verdade. Eu sei, mas tipo... Gosta, mas assim, não existe isso. Não existe esse negócio determinista. Dentro da Red Pill, as coisas você tem que ver como um todo. Entendeu? É tipo um jogo de tabuleiro. Tem todo tipo de carta, ferramenta, regra, etc. pra você entender. Não adianta você pegar só uma coisa e achar que entendeu o negócio. Uma vez eu fiz um tweet, eu falei assim, ó... É da hora, porque às vezes eu faço tweet que tem a ver com política, na maioria das vezes, e às vezes eu faço... Mano, vou pra cultura pop, assim, do nada. Aí eu falei assim, mano, no dia que tiver... Eu só não vou procurar aqui, mano, porque eu faço tanto que eu não vou achar nem fudendo. Tá ligado? Aí eu digitei assim, ó... No dia que tiver o fim do mundo, no dia que... Vamos supor que teve uma guerra, certo? Acabamos com... A gente chegou bem próximo disso no Covid, né? Então a gente acabou a eletricidade, acabou a água encanada e regredimos aí 200 anos, vamos dizer assim. Quem serão os homens os homens que souber fazer ligação direta, homem que souber trocar o pneu de um carro sem macaco, homem que souber trocar marcha sem... Porque até a gente acabar com as fontes, a gente ainda vai ter gasolina pra caralho, por uns 3 anos ainda até... Tá ligado? Homem que souber fazer ligação direta, homem que souber caçar, homem que tiver a manha de torcer o pescoço de uma galinha, de matar um outro animal, de matar um outro ser humano, esses homens serão disputados a tapa pelas mulheres. Sabe o que você falou agora? As mulheres que sobrar. A Red Pill. Porque normalmente a gente coloca que a estratégia sexual da mulher é dupla, né? A hipergamia dela serve tanto para questões de reprodução quanto para questões de sobrevivência. E tudo depende do ambiente. Nós sempre evoluímos em um ambiente de escassez. Falta de comida, falta de segurança, falta de conforto. Então, a gente sempre estava na falta. Então, questões como sobrevivência, torcer o pescoço de uma galinha, matar um animal, caçar com as próprias mãos, saber fazer coisas, ter a capacidade de disposição física para isso, sempre foi para o homem muito importante. Hoje, nós temos questões como conforto gigantesco, sociedade industrial, capacidade de ter uma sociedade onde tudo se resolve por um botão. Nunca foi assim. Então, isso trouxe mais agora a questão para
hipergamia mais voltada para essas questões mais, digamos, banais, tipo estética, se o cara é shed, se o cara tem fama e etc. Ou se o cara tem muito dinheiro e etc. Então, digamos que hoje, o contexto atual, a mulher meio que libertou um pouco o peso da hipergamia do lado beta, que é esse lado da sobrevivência. Porque ela não depende necessariamente do homem, porque a gente vive numa sociedade de uma sociedade capitalista pós-moderna. Né? Tudo muito mulher acessível. não depende do homem. E aí, agora, ela tá muito mais exigente nessa questão de estética, na questão de fama e na questão de muito dinheiro, porque é o que garante para ela um conforto absurdo, inclusive. De tabela, não o homem é também coincidência? Tá bem menos dependente de mulher. Houve uma época aí que ou você pagava a garota ou então sem chance. Como É. assim? Porque GP? Não, hoje o cara plantar porque mandioca até não precisa então, namorar, não até precisa fazer então nada. o camarada precisava... e eu não tô nem indo muito longe, hein, mano? Eu tô pegando aqui minha adolescência. Onde pra você, mano, você tinha que conhecer a mina, pra depois você dar uns beijos, pra depois você namorar, pra depois você levar ela pra cama, mano, 6 meses. No mínimo. No mínimo. Tô arrastando 6 meses. Então era muito comum o camarada ter, tipo, 4 minas, o que hoje é impossível porque a rede social não deixaria ele ter. Hoje você 4 plantar minas, tá ligado? Mas ele, tipo, pra ele transar uma vez por semana. Hoje pra você Ele plantar tinha que ter- mandiocas nesse sentido é de boa, mas assim, pro homem sempre é e continua sendo difícil ele pegar a mulher que ele quer. Uhum. Não é fácil. É a que ele consegue. Mas na até maioria aí das vezes. você tinha esse Isso é problema normal. também. Eu Sim, acho sim, que a sempre gente teve teve. esse problema. Eu acho que o problema só Sempre tá teve. se adaptando conforme vem as facilidades, que depois viram dificuldades. O homem Né? sempre Que teve começa dificu- com facilidade, sempre teve depois... dificuldade de pegar a mulher que ele Tá quer. ligado? Ah, quero aquela mulher e tal. Sempre teve essa dificuldade. E por isso teve já Pra mim é um alguns imperativo tratados a biológico respeito disso essa- já. essa Estudos di- mesmo o famoso estudo O Homem Insuficiente tem a ver com isso. O homem ele é insuficiente na juventude, insuficiente na vida adulta, insuficiente às vezes afetivamente também. Então, o ideal masculino nunca mudou. Por incrível que pareça, o ideal de homem mesmo, o cara que a gente vê, por exemplo, em filmes como 50 Tons de Cinza, rico, bonito e dominante e até meio dark, né, com uma personalidade meio sombria, sempre foi esse, entendeu? Sempre foi o ideal masculino. E as mulheres sempre tiveram a literatura dela, o psicológico, o imaginário, moldado por zumbi, por vampiro, entendeu? Por lobisomem. Por quê? Porque eles tinham justamente essas duas coisas. Eles eram cavalheiros, eles eram ricos, eles eram bonitos esteticamente enquanto homem, mas a personalidade deles tendia ao lado Perigosos, né? Eu não consigo ver um cara rico desse jeito. Eu sempre imagino um cara rico muito cuzão, velho. Nada. Muito do tipo, mano, eu tenho dinheiro, então pau os no teu ricos- rabo, mano. Não, mas só na Tá ligado? fantasia. Na vida Eu real, na vida tenho- real, Os ricos eles na são, vida eles real, são não. patológicos, muitas vezes. Eu São patológicos. Eu consigo ver os caras. Eu não consigo ver os caras ricos. Pra mim, quem daria dessas de ser mais educado e tal é quem não tem a oferecer. Seria tipo o pobre. O pobre já seria mais. Não, mas eu falei educado no sentido de... ele tem boas regras de conduta. Etiqueta. Entendeu? Ele sabe que, Ah, tipo, tá, a entendi. diferença de blazer... Ele descobriu a diferença de blazer pra terno, pra smoking com 7 anos de idade. Entendi o que você quis Entendeu? dizer. Ele sabe a porra dos vinhos que o pessoal toma hoje, que eu não sei... Não entendo porra nenhuma disso. Como a Red Pill vê o casamento? Casamento? O casamento, tipo assim, ela vê como uma coisa boa, ela vê como uma coisa ruim, ela vê como coisa do patriarcado, como diz as feministas. Cara, Hoje, é foda, hoje, é uma hoje foda. a gente vê o casamento o como... casamento que eu digo é o casamento na igreja e no civil. Como a Red Pill vê isso? Hoje a gente vê o casamento como uma coisa que o homem assim não tem tanto a ganhar, digamos assim. Ele tem mais a perder e é mais prejudicial. Atualmente por conta na nossa interpretação do feminismo, das leis e da cultura, porque querendo ou não, a gente vive numa cultura de desconstrução da monogamia. Na minha interpretação, talvez por um marxismo cultural, eu interpreto que o feminismo é um dos braços que vem para destruir a família, em certa medida, ou desconstruir a família, como eles dizem, abolir papéis de gênero. Então, meio que existe esse fator da questão da mulher... em certa medida, né, talvez em maior medida do que em menor, se livrar dos papéis de gênero dela, principalmente que diz respeito a ser esposa e casamento, e o homem ele estar preso. Então, por esse sentido, a gente não vai no caminho de colocar uma regra de conduta para você não casar. Isso é o MGTOW. O MGTOW é um caminho que muitos homens seguem dentro da Red Pill, utilizando a ferramenta, ainda mais por conhecimentos jurídicos e por conta das consequências do feminismo, de não se casar e falar, MGTOW não casa. A Red Pill não. Você pode usar para casamento esse conhecimento, você usar com a sua mulher ou com coisa do tipo, certo? Mas dentro do nosso O conteúdo... MGTOW ele é tipo o Black Pill ou não? Tem relação também, mas a diferença é que o MGTOW ele é mais relacionado às leis Ah, tá. e o Black Pill é mais O relacionado à estética. MGTOW tá mais preocupado com o que eu vou perder. O que eu vou perder... Entendeu? Exatamente. E principalmente mais a esse alienação, pensamento. alienação parental, pensão... O Black Pill ele já tá, mano, eu não vou perder porque eu não vou me relacionar. Então, tipo, ele não tem
do eu vou perder porque ele já não vai se relacionar. Ele tá seguindo o próprio caminho por opção das mulheres. Ele não tem, o Black Pill não tem expectativa. O Black Pill, ele é o cara que, por conta da minha condição genética, eu vou fazer esse esforço e eu não vou conseguir realmente ter o que eu quero. É bem niilista. A não ser que ele possa... Não sei, o Geomaxing entra na Black Pill também, né? O Geomaxing é você, por exemplo, vamos dar um exemplo bem Aí é um caso esdrúxulo. bem extremo, tá? Vamos supor que no Brasil a altura média é 1,75 dos homens. Esse camarada tem 1,70. Ele tá para baixo da altura média. O Geomaxing, Geografia Maxing, você vai para um país que a altura média é 1,65 do homem. Pô, então lá eu sou 1,60, eu sou alto. No Brasil eu sou baixo, seria mais ou menos isso. Eu ir para um lugar... O Silas falou, por exemplo, ele é negro. Na Europa eu vou fazer sucesso. Porque eu sou negão, com as brancas lá, do leste europeu. Não sei se é verdade, mas ele diz isso e eu já ouvi falar. Eu tenho inscritos que, mano, senta madeira nas brancas. Então ele falou isso. Aqui no Brasil ele não arruma nada, tá ligado? Que se ele fez, você não acredita, mas ele falou. Aí ele, não, o que eu quero fazer? Ele falou, eu vou lá para o leste europeu, que lá eu sou negão, as brancas, então eu vou ter... Então ele é o melhor VSM, um dos fatores do... O que você acha do Mamãe Falei quando ele falou como é que é? As ucranianas elas são fáceis porque são pobres. Eu acho que em vários grupos de futebol os caras já falaram a mesma coisa. Mas ele se fudeu porque ele já, mano, ele já tinha uma galera querendo fuder ele. É deputado. Mas a questão do casamento é essa. Então, assim, o que eu falo pros caras, dentro do masculinismo, eu diria, não da Red Pill em si, é muito crítica ao casamento, tá? Por causa da versão atual do comportamento feminino majoritário, por conta do feminismo na questão do que a gente chama de pergaminho em aberto, estratégia sexual em aberto, às vezes até em casamento, onde muitas vezes... Mas para as feministas, a mulher perde no casamento. As feministas não sabem de nada. Eu ia falar assim, ó, a questão do... Não, para falar um negócio desse aí é bizarro. Ó, a Red Pill casamento é mais ou menos o seguinte, o próprio Rolo Tomás explica que, por exemplo, não é para você ser um Red Pill, usar a ferramenta para sair comendo mulher, ser um predador sexual, para você ser um cara que manipula, muito pelo contrário. É para você ser, além de honesto sobre o que você quer com as mulheres, para você usar também da ferramenta para performar melhor no relacionamento. Ele deixa isso bem claro. Lógico. Performar melhor, não cair no polo feminino, por exemplo, que é uma das grandes questões que a Red Pill traz, né? O conteúdo realmente apresenta, é para você não cair no polo feminino dentro de um relacionamento. Para você não deixar de ter a atração, de você deixar de ter sexo, entre outras questões, de você manter a dominância dentro de um relacionamento de longo prazo. O grande ensinamento da Red Pill fala, por exemplo, a respeito de moldura e quadro, né? Você tem lá a ideia do quadro, que é tipo aquele quadro ali. Você tem o que é o meio do negócio. Então, assim, a mulher ela tem uma imagem do que é o homem, que é o meio. Ela tem uma imagem. Eu quero um homem assim, assim, assado, eu gosto de homem assim. Ela tem uma imagem do que ela deseja. Conhecer o negão lá é o que eu quero. Beleza, ela tem a imagem, chegou o negão. Só que pro negão ficar com ela tem que se adaptar à moldura. Sacou? Que porque justamente... eu não sou igualzinho o quadro que ela pintou. Sim, então, pra você ficar, ela tem que se adaptar ao que você deseja no relacionamento também. Então, essa questão de moldura e pintura, né, que seria o quadro, é justamente a dinâmica de um relacionamento. A mulher tem uma imagem do homem e o homem tem uma expectativa do que a mulher tem que fazer para que ele fique. Porque pro homem ficar no relacionamento, tem que ser benéfico para ele em algum tempo, em algum termo. Em alguma questão, ele tem que sair ganhando. E aí que entra a dinâmica da Red Pill. Então, a Red Pill tem muito conhecimento, sim, sobre como se dar bem no relacionamento, como prosperar, como não ser o cara que vai sofrer antecipadamente, por exemplo, por causa que o cara vai perdendo a atração por causa de algumas questões do dia a dia, e ele começa a sofrer, ele começa a ficar reativo, fica inseguro, aí que o relacionamento acaba de verdade. Chega num determinado momento que isso acontece. Na Red Pill, o cara aprende a se prevenir e a não cair nesses erros, entendeu? Então tem muito conteúdo que ajuda. Por que então vocês acham que vocês estão sendo tão estigmados, vamos dizer assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da própria Carol, que eu entrevistei aqui. A feminista, quando você pensa assim, cara, uma feminista é uma mina que parece o Miguel, tá ligado? Do sovaco peludo, do cabelo raspado aqui, entendeu? Quase um homem. Essa menina que ela odeia homem e o caralho é 4. Carol sentou aqui comigo 3 horas e meia e tem várias coisas em que eu concordei com ela. Tanto que eu falava assim, eu falava muito isso pra ela. Eu falava, Carol, isso não é uma luta do feminismo. Isso é uma luta da sociedade. Entendeu? Você só tá dizendo que... É igual vocês. Eu ouço vocês falando, aí eu falo assim, porra, mas tem várias paradas que vocês estão falando que eu concordo e eu aposto que o cara que te critica concorda. Então, aonde vocês acham que tá essa... É só o anti-hype? Porque eu sempre falo que quando cria um hype, automaticamente cria a galera do anti-hype para poder subir com o seu hype, para poder criar um hype com o seu hype.
Por que tem tanta gente hoje criticando os Red Pills? Porque a Red Pill ela é totalmente. Ela bate de frente com o comportamento feminino. Ela critica muito. Então eles interpretam que é retrógrado, antiprogressista e patriarcal e machista. Principalmente por isso. Porque ele vai anti o establishment, que é o condicionamento feminino de Mesmo os estratégia de homens? relacionamento. Como assim os homens? Mesmo os homens? Não, os homens são os agentes da Matrix, né? Não, os homens que criticam vocês. Sim, então, eles são os agentes da Matrix. A Matrix não seria tão forte se não tivesse as próprias pessoas tão dependentes dela que vão lutar para que ela sobreviva. Os homens criticam no sentido da cabacice, né? De falar que a gente é cabaço, é virgão. A verdade é que esses homens são come o ninguém, perigo, não o são as caralho. mulheres. O grande problema não são as mulheres, são os homens. As mulheres criticam no sentido de misógino, machista e revoltado, né? E ódio às mulheres e tal. E esses homens são um perigo, por quê? Porque eles têm uma imagem tão idealizada das mulheres, eles têm uma ideia tão banal e que as mulheres são as deusas, santas, etc., que esses caras, eles vão justamente... Eles têm medo de que a Red Pill seja verdade, porque se a Red Pill for verdade, o que ele defende, ou pelo que ele luta e vive, não vai existir. Não, então ele perde o exato. sentido da vida. Isso é Imagina o seguinte, vamos supor que uma máxima da Red Pill seja verdade. De que vamos falar assim, Por exemplo, vai. toda mulher é hipergâmica. Explica pra galera que não sabe o que é hipergâmica. Cara, eu tô dizendo supostamente porque eu É a quero... mulher que dá pra todo mundo? Não, é a Não, mulher não. que... Hipergamia é justamente a mulher procurar um homem que esteja acima do seu padrão social, de status. Simples assim. Então a mulher casa pra cima. Ela é interesseira? É a mulher interesseira? Não é Todo interesseira. mundo A é interesseira, interesseira, mas em certa medida ela a é também. interesseira, ela tá O homem também é. no extremo do espectro. Sim, sim. É uma Naturalmente, a mulher ela já olha pra um cara pra cima. Simples assim. Então, esse é o padrão de casamento ocidental registrado em toda a história. Ocidental na cultura e também biológico na antropologia. A mulher sempre busca homens que estão acima dela biologicamente, de status de recursos, de sobrevivência e de... Confiança, de força, de altura. e de Normalmente a mulher atributos procura um homem que físicos. sobra. E aí, vamos supor que tudo que a gente está dizendo aqui, por exemplo, seja baseado nessa afirmação. Se a Red Pill estiver certa, a imagem de amor incondicional que ele espera de uma mulher não existe. Agora, pensa no cara. Vamos Mas, dizer... tá vendo? Você tá parecendo a Carol, mano. Porque eu concordo com o que você tá falando, só acho que você tá exagerando. Não, eu tô exagerando para É, ficar um exemplo extremo. Ah, tá. Vamos lá, tô jogando extremo mesmo. Mas vamos supor que isso seja verdade. Aí o cara pensa assim, pô, então quer dizer que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele tem um sonho. Qual é o sonho? Ter a família dele, a casa dele, a esposinha dele, que ama ele de verdade. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Se a Red Pill tá dizendo na cabeça do cara que as mulheres são hipergâmicas, então no dia que ele tiver um momento de fraqueza, que ele ficar mal, a mulher pode abandonar ele. É isso que eu tô dizendo. E aí ele... Você putz, acredita nisso? Claro que eu acredito. Está no meu livro. De boa mesmo? Tu acredita nisso? Claro. O quê? A gente lida com a realidade, meu irmão. A realidade não é essa, irmão. O homem Você tá fica ligado que fraco? não é, mano. A gente vai ter a mesma discussão que a gente teve lá no... Ixi, vai voltar de novo. Mas eu não peguei. Da mulher do cara ficar fraco? Hã? Não, que ele tá falando assim de um jeito que é tipo assim... A mina só tá com o cara porque ele tem alguma coisa, tá ligado? Pra mim, a mulher larga o cara, mano, quando ele decide deixar de ser ele. Entendeu? Quando ele se torna um fraco. Sim. E aí eu concordo contigo. Sim. Aí eu concordo contigo. Mas aí eu vejo também da mesma forma ao contrário. Tá ligado? Tudo que você falou, o jeito que você falou da mulher, eu concordo. E bota os homens nessa mesma toada. Por isso que eu falo que às vezes eles são iguais. A Às gente vezes também são. enxerga isso. Às vezes tem muita A gente semelhança. enxerga isso. Tem cara que pega a mina só porque ela dá. Que Tá tem? ligado? Ele dá, ele come uma vez, ele come duas, ele come três. Na quarta, quando ele vai trocar ideia, aí ele olha pra ela e fala, mano, por que eu tô comendo essa mina? Sim. Você entendeu? Faz E aí sentido. ele come mais umas 5 vezes, porque ele é homem. Sim. Entendeu? Ele bota o pau na frente da cabeça. Até a hora que ele olha e fala, caralho, eu já devia ter saído daqui. Você entendeu? É onde tem aqueles relacionamentos que a mulher fala assim, nossa, eu tava há 3 anos com ele e ele nunca me pediu em casamento. Aí a gente se separou, ele conheceu uma mina, no 4º mês ele pediu ela em casamento. Exato. É isso mesmo. Muita mulher passa por isso. É Tá a ligado? friendzone, essa é a friendzone do homem. diferença, a única diferença que eu vejo de nós pra elas é que a gente, às vezes, muitas vezes, principalmente quando a gente é mais novo, a gente não tem esse pensamento de somar todas as qualidades dela. A gente vê peito, bunda e só. Não, na minha opinião, Tá ligado? esse exemplo que você deu... Ela tá dando, então Mas show. a mulher é hipegâmica e o homem é poligâmico. Por isso que você tá certo. Na minha opinião, esse exemplo que você deu, que acontece a diferença é que, assim, acontece a mesma coisa com o homem e com a mulher. Só que a diferença é que o homem que passa por isso não ganha sexo.
É o cara que tá na friendzone da mina, que fica lá bajulando, correndo atrás, fazendo não sei o que lá, não ganha nada. E tem outros caras que ela tá saindo e ele fica na esperança que um dia vai acontecer alguma coisa, que ele vai ganhar sexo, vai se envolver romanticamente, sexualmente. Mas esse é o paga-lanche. Você aprende em casa que você não deve ser assim. Não, eu tô falando, mas a diferença do comportamento. O homem faz a mesma coisa. Só que na versão do homem, ele fica plantando a mandioca, não chega em lugar nenhum, passa 1, 2, 3 anos e a mina, caralho. Eu quero casar, eu quero namorar, e esse cara só quer plantar mandioca em mim e não quer arrumar nada. Então, e esse cara, quando é largado... do homem é essa. E esse cara tá certo de ser largado. Porque ele não quer nada sério. Então, tipo assim, eu não vejo onde tá o erro. Tá ligado? Tipo assim, o que ele falou assim... Eu falei de um cara casado sendo largado no momento de fraqueza. E como eu deixei isso bem claro no meu livro, que eu tô falando de um padrão social. Eu não tô falando que aquela mulher, por você, pelo que você fez, pelo que ela te conhece, pela sua história, junto com ela não pode justamente ser a exceção. Não é isso que eu tô dizendo. Só que eu tô dizendo que existe sim uma tendência, e é uma tendência que existe. E é melhor o cara saber do que ele achar que tá tudo certo. Que nada disso vai acontecer, que isso daí é coisa de discurso misógino na internet. O que eu ensino é o seguinte, mano, no dia que você começar a deixar de ser você, nesse dia você perde. Isso eu sei por experiência própria. Eu quase perdi a mulher da minha vida porque eu tava deixando de ser eu mesmo. Que é justamente quando você acomoda. E é mó boi acomodar. Mas eu acho que às vezes sabe o que é, né? É mó boi acomodar porque a pessoa que tá com você, ela não costuma dizer assim... Ou, eu não gosto disso. Miguel, tem esse bagulho que você tá fazendo, eu não gosto disso. E ela só engole. E da mesma forma que o Miguel. Às vezes tem uma coisa que a mina faz que o Miguel fala, puta, isso aqui tá me irritando. Ao invés do Miguel chegar e dar o papo, tá ligado? E dizer assim, puta, mina, isso daqui que você tá fazendo, mano, não tá bom, tá ligado? Não tá bom, esse bagulho tá me irritando, não gosto que faça isso. Então, tipo assim, eu sou prova viva de que quando você não faz isso, você tá um pé de cair no abismo, tá ligado? E depois não entender o que aconteceu. E aí quando você vê, quando você começa a fazer a conta... Pra mim, o nome disso é insegurança. Tá ligado? E não tem tanto a ver com como é que eu vou dizer assim? Não tem tanto a ver como, você, do nada, você perdeu o emprego e a mulher te largou. Não, mas é que tá... Só somou. É o que eu tô te falando. Foi o último empurrão, tá ligado? Sim, mas olha pro padrão social, empurrão. negão. O negócio é você olhar as estatísticas do negócio, o padrão de como isso acontece. Eu dei o exemplo da cidade de Volta Redonda. Volta Redonda ficou durante anos, né? Como a cidade onde era campeã de divórcios do Brasil. O divórcio, foi final do regime militar, década de 70. Beleza? Mesmo assim, ainda era um padrão. Vou chegar lá. Tá. Mesmo assim, era um padrão. Tipo assim, era um tabu. Putz, mano, divorciar não é legal. Divorciar, mulher divorciada, homem divorciado, negócio de segundo casamento, tudo isso era um padrão. Então, não acelerou o negócio. Sabe o que acelerou? Crise financeira. Por quê? Cidade de Volta Redonda tinha a CSN. A CSN, eu detalho lá as estatísticas e tal dentro do meu livro, era responsável por 85% da produção econômica daquela cidade. Entendi. E aí onde você tem uma indústria. Trampava lá. Exatamente. Você tem uma indústria gigantesca lá, que é uma indústria de metalúrgica, certo? E siderurgia, né? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Você tem alta empregabilidade masculina. Você tem homens trabalhando lá a rodo. Então você tem mão de massa, assim, mão de obra em massa de homens lá. Quando essa indústria foi privatizada, e é aí que aconteceu o quê? Demissão em massa. Nesse ano já disparou o divórcio. E todo mundo da cidade foi afetado. Não apenas os trabalhadores, mas os comércios, o restaurante, a mulher que vendia coisa na frente. E aí começou a ganhar, inclusive, de Brasília. Porque Brasília já era campeã antes. Só que disparou e ficou em primeiro lugar. Então, assim, era comum você ver relatos, por exemplo, de crianças. Nas escolas, onde de 9 crianças, só o pai e a mãe eram casados. Entendeu? Então, naquele momento, já ficou claro que acabou o dinheiro, acabou o amor. O relacionamento, pra sobreviver a uma crise financeira, cara, tem que estar muito assim, sabe? Alinhado um ponto com o outro. Não pode ter outra coisa ali faltando. Eu acho que é fácil o relacionamento em que só o cara trampa. E porque ele não deixou a mulher trampar. Sabe esses malucos mais machão? Tipo assim, eu trabalho e você não precisa trampar. Você cuida da casa, o que eu acho a coisa mais ridícula do mundo, que é mó boi cuidar de uma casa. Tá ligado? E aí esse cara chega e diz assim, não, só eu trampo e você não vai trampar. E aí quando a mina fala, não, você não quer que eu... Nunca é de uma hora pra outra. Começa gradual e tal. E aí a mina fala, bom, mas não é melhor arrumar um trampo? E aí nós dois trabalham, vai mas cuidar da casa não é boi não, mano. Cuidar da casa é foda, mano. É mó boi, agora, deixa eu te dar outra surpresa. Cuidar da casa toma maior tempo da porra, eu concordo, tem esses caras aí, eu acho que eles estão errados também. Mas, se você for analisar, quando a mulher trabalha e o homem não, aí que o divórcio acontece com certeza. Aí que o divórcio... Aí a mulher não vai sustentar o cara. Entendeu? Isso tá bem documentado. A estatística mostra que, inclusive, a possibilidade de divórcio
Porque desde que o mundo é mundo, quem... É o homem que trabalha. Estou sem controle da garagem, temos que terminar antes das 22. Ah, não era pra eu ler? Estou sem controle. O porteiro falou lá mesmo. Ele falou que ele vai embora às 10. Que horas são? 9h30. Ah, a gente tem 20 minutos ainda, mano. Tem que ler o superchat da Tá galera. ligado? Ó, 6 vezes mais possibilidade de divórcio se o homem está desempregado ganhando menos. E 6 vezes mais. E 60% a mais de disfunção erétil, inclusive. Caralho, até disfunção erétil. Aí Não, mas fudeu. a gente falou no Redcast Sem isso daí. dinheiro e sem bingolada, mano, aí... Mas a gente falou no Redcast. O cara fica murcho. Ai, que merda de vida. O cara sente que ele não precisa, que a mulher não precisa que... Esse é o cara que desiste e vai pra rua, hein, mano. É o que cansou. Esse é o cara que olha e fala, mano, não vale a pena. O cara não se sente útil. Vou viver do Estado. tá Mas, ligado? o que eu queria falar pra você do exemplo que eu dei da questão da friend zone foi só pra mostrar como o comportamento é igual e diferente ao mesmo tempo. Que eu não ouvi esse termo, velho. Friend zone, eu curto. Friendzone, nossa, não. Não Teve tem- uma época não na tem- internet que era só o que... A portuguesar ele não tem uma portuguesa... Teve uma época na Já internet. fiz tudo isso, velho. Já fiquei na friendzone. Teve uma época na internet que a gente... Mas assim, eu só quis explicar a Friendzone é diferença. tipo você ficar sozinho, né? Não, a É você friendzone- ficar na friendzone da mina. A mina fica, Ah, tá. fica te chamando de amigo e você querendo alguma coisa a mais. Puta, isso aí é a derrota. Só que isso aqui na friend zone, a questão é que a mulher ela fica usando o interesse do cara, tá ligado? É, lógico. É que nem o homem que fica plantando a mandioca na mina e ela tá esperando do relacionamento. Ele não é, não é inocente bobão. Ele tá usando, ele tá mandando sinais mistos. Ó que legal aqui, Ele ó. sabe iludir ela pelos O ouvidos. Neo. Ó aí, ó. Vocês são fora da Matrix. Tem que estar dentro. Eu não assisti Matrix. Tem que velho. tá fora, Eu velho. dormi em todos eles. Velho. Eu tentei, mas dormi, mano. Ah, o é bom pra caramba. Eu Ô, tentei, manda aí mas- superchat aí eu no canal do tentei, Negão tá aí. ligado? Eu Ó. tô aqui no canal do Negão, não tô vendo nenhum superchat. O Neo mandou aqui, ó. Miguel, gostaria de saber se você tem o projeto de fazer um Fresh and Fit brasileiro. Oxe. Realmente, Red Pilar no debate sem medo do cancelamento. Cara, não assim... Mais um termo em inglês. Fresco e treino, é tipo fit é malhar, né? Fresco e malhar, o que é isso? Fresh and fit. Fresh seria... Sei lá. É o sei fresco que malha? lá. Fresco? É, porque fresh é fresco. Fresh deve ser comida, né? Deve ser alguma coisa assim, né? Alimentos orgânicos. Não sei também por que fresh and fit. Ele Fresh mandou de um novo fresh and pode ser. fit. Fresh pode ser de novo. Fresco no sentido de novo, né? Recente. Isso é tipo um programa? É um podcast da gringa que a gente se baseou, na verdade, né? A gente se baseou no podcast deles pra fazer o nosso, de Red Pill. A gente tentou, né? A gente tentou. Mas lá eles têm uma liberdade, que a gente tava falando com você, Negão, É. do podcast. Eles têm uma liberdade lá por conta da primeira emenda lá nos Estados Unidos, que assim, eles passam do limite. A gente não queria fazer o que eles fazem lá, mas eles têm muito mais liberdade Esse que a gente. Tem um Aqui, ó. moleque que estourou, que o moleque... Ah, não, acho que não é esse não, não é esse não. É esses dois que apresentam lá. Não, o que eu tô pensando é um que o moleque chama a mina de burra. Porque ele fala assim, quantos livros você leu? Aí a mina cita, acho que é Game of Thrones. Aí ela não fala direito. Ah, vocês me trazem aqui pra conversar com essa mina burra. E não sei o que. Aí eu olho pro moleque e falo, moleque, tu não vai comer ninguém, mano. Não, esse daí é bem pior. com esse- Eles com mandam a esse mina papo embora. aí, Essa velho. mina começa. O que eles fazem lá basicamente é o seguinte: né? Eles pegam as mulheres na série das baladas ou modelos influenciadores do Instagram, colocam na mesa e ficam fazendo perguntas do tipo: quanto cara tem que ganhar pra ficar com você? Quanto cara você já transou? Qual a sua opinião sobre isso? As perguntas mais clichês da manosfera, né? Mas a gente não tem como fazer, amigo, Manosfera é ótima, né? É manosphere, né? A gente não tem Ó. como fazer no mesmo nível, irmão. Felizmente. Aqui não, aqui Não, sim, dá, aqui cara. A gente fodeu. já Aqui conversou, a gente já diminuiu muito o que a gente era no Aqui começo. a deputada com T vai atrás de vocês no outro dia, velho. Rapidinho. Aqui a deputada... Ela tá esperando um vacilo nosso. Ela tá esperando um vacilo. Certeza. Os caras expulsam a mulher ao vivo do programa. Ó, o Isael Felipe mandou aqui, ó. Quando o homem deixa o polo masculino, começa a submissão. Abraço de Maringá. É isso? Ele entra no polo feminino, né? Que é a submissão, ele se sente abaixo, inseguro e inferior, né? Incapacitado. Polo feminino, Isael, desculpa. O Isael Felipe mandou aqui, ó. Foi uma pergunta. Peraí, como é? Então volta aqui que eu acho que ele esqueceu do ponto de interrogação. Quando o homem deixa o polo masculino, começa a submissão? viu? Sim. É. O que é deixar o polo masculino? É, tipo, Cara, é o polo da dominância. Então, se você tá no polo feminino, significa que você tá... De uma certa forma, você tá sendo uma mulher da relação. Você se torna a mulherzinha do negócio. Você que pede mais atenção, você é mais carente, você quer mais Ou vela do que ela quer emocionado, ver chama esse cara de você. fresco. Ele é um fresh. O Paulo Music, o que você acha do Tá Paulo ligado? Music com o Roberto? Paulo Música pra mim é um cara normal, velho. Juro pra você, mano. Eu não Você não vejo acha ele emocionadão, exagerado? Não, pra mim ele é um cara normal. Eu velho. acho ele exagerado. Mano. Pra mim ele é um cara normal. Eu falei isso Dá uma vez. exagerada. Eu falei isso Dá uma vez no exagerada. podcast. Falei, mano, Paulo Musi, Cariani, Cariani é normal. eu.
tá ligado? Muitos caras que às vezes o pessoal fala, caralho, esse maluco é... Mano, eu falei, mas gente, isso é um cara normal. Ele só é um cara normal que pegou uma câmera e começou a falar, mano. Você tromba muitos malucos que nem ele, tá ligado? Não tem... Eu acho exagerado. Muitos caras foda, assim, que estudou pra caralho, conquistou uns bagulho pica. Da mesma forma que você tem os caras que não conquistou uns bagulho pica, mas é feliz do mesmo jeito, mesmo patamar. Quando você grava com a Cleide lá, você fica de 5 segundos pegando na mão dela e beijando, e né, amor, não sei o que, amor, e abraça, Não. amor. Você então, fica pronto. do lado, você fica Então, do não é lado dela normal. lá no, sei lá, no mesmo cômodo, Ele é lá, assim, lá na mano. casa onde você tá, só que se tem uma parede dividindo vocês, aí você fica ligando pra ela, se você ela não ligar, você já fala, o que tá acontecendo e tal. Nem fodendo. Então, Muito pelo Então a contrário. gente tá falando assim, o Paulo Musi ele pode porque ele é shed, entendeu? Eu O tô Paulo no Musi meu, pode porque ele é cômodo, shed. a Cleide tá no dela e um não pode... Mas no mundo real, as Quando as coisas muito, são eu só diferentes. vou lá no quarto, dou um tapa na bunda dela e volto, mano. Tá ligado? Então. E, tipo, Mas a se gente eu gosta fizer do Paulo mais do Musi, que velho. isso, fudeu, mano. No Paulo fundo, Musi, a gente ela vai gosta falar do um Paulo monte. Musi. Mas o Paulo Musi, ele é uma boa firmeza. pessoa. Mas ele não quer no Red Mas Pill. aí é cada um, mano. Eu só acho que o cara, sei lá, mano. Mas não vejo isso como fraqueza ou... Às vezes é o que a mina curte, mano. Quando você vê o homem fazer isso, filho, pode apostar que a mina curte. Às E vezes se eu- não fizer, mano, vai moiar pro lado dele, mano. Às vezes é o Tá que a menina ligado? não curte também, mas tudo bem. Ó, Alex Laurindo mandou aqui, ó. Tá faltando conversa e molejo pra essa galera, negão. Eu Ih, mesmo já velho. peguei mulher que namorava um modelo, mas faltava papo e molejo. Cheguei suprindo essa falta e levei. E olha que nem gosto de pagode, Lá mano. vem os Mano, pés de valsa. eu já peguei mulher modelo, eu já peguei mulher linda pra caralho, eu já fui agarrado na balada. Isso acontece de vez em quando, mano. Isso aí acontece com todo mundo. Você dá um... Você dá um Eu acho que é isso que às vezes falta em vocês, sabia? de vez em quando o Eu sol, vejo que às o sol vezes brilha vocês pra dão todo uns mundo, exemplos mano. muito extremos. sentido? Muito extremos. Do tipo assim, mano. É por isso que eu faço tanta zoeira do PlayStation Nike. Tá ligado? Eu faço a zoeira do PlayStation, que foi muito engraçado naquele dia você falar que tinha um PlayStation. Eu não peguei a piada na tela, mano. Você começou a rir, eu falei, caralho, Isso foi um bagulho muito interno entre eu e a galera do Eu Sou Seu Pai. eu mano, precisava tá dar ligado? risada e eu não sabia do que rir, mano. Eu falei, É cara. porque eu falo, mano, que no começo, quando eu ouvia vocês, que era. Não vocês que eu digo, vocês, Red Pill no total, tá ligado? Que quando você pega só o corte ou só o Hells, vamos dizer assim, é um barato muito radical, tá ligado? Sim, isso é Que aí verdade. eu olho e falo assim, mano, esses Red Pill é só os caras que tem medo de perder o PlayStation e o Nike, velho. Pode Tá crer, ligado? Porque o entendi. cara só tem isso. Tipo, essa é a minha zoeira, tá ligado? O cara só tem um PlayStation e um Nike e ele tá morrendo de medo de perder, tá ligado? Mas isso é uma verdade. Os caras, Eu- os caras muitas vezes, eles não têm. A questão não é. Porque o cara fala assim, não, mas olha lá o que aconteceu com o Neymar. Olha lá o que aconteceu com o... Aí eu falo, mano, na moral, tipo, eu no lugar do Neymar, velho, eu só me relacionaria com minas que eu primeiro ligasse pro Oscar Maroni. Porque, tipo assim, é um... Para ver a procedência. Porque, mano, agora... Ele vai ser pai de novo, né? O Você viu isso aí? cidadão comum, nego, que só tem que Não, ganhar, mas em tá grande ligado? parte, duas perspectivas sobre essa questão do perder. É muito exagero, A primeira, assim, velho. a primeira é um cope, que a gente chama. O que é cope? Só pra você saber que é legal também. Uhum. É a fuga da realidade. É quando você cria subterfúgios, realidades paralelas na sua cabeça pra lidar com uma parada que é dura demais pra você, que é forte demais. Nesse caso, às vezes, o cara pode ser um exemplo. Pode ser muito inseguro pra falar com mulher, pode ser muito rejeitado, tá? Ou pode ser que ele esteja de saco cheio de falar com elas, então ele fala: eu prefiro evitar as mulheres porque eu posso tomar uma falsa acusação, eu posso perder alguma coisa. Mas na verdade, é como se fosse o cara tentando dizer que ele que tá rejeitando, quando na verdade ele é o rejeitado. Pra ele não sair por baixo, tá ligado? Não tô julgando, falando que é o que acontece. Muitas vezes o cara, ele não quer mais lidar com mulheres porque realmente tá difícil, por conta que eu acredito nisso, por causa do Instagram tem tanta opção, que hoje o homem tá numa carência do caralho, por conta da libido. O cara tem muito mais vontade de pegar a mulher e ela tá mais de boa, porque ela tem 50 caras querendo sair com ela, então ela tá tranquila, e o cara preciso comer alguém, preciso comer alguém, preciso comer alguém. Isso bota esse cara nessa energia, né? E o cara fala, caralho, tô de saco cheio disso, não aguento mais ficar me matando por causa de mulher pra tentar pegar alguma coisa, chavecando, e tem que dar curso, e tem que fazer não sei o quê, e agora tem que ser engraçado, o cara desiste. Daí, pra ninguém ficar enchendo o saco dele e falar que ele é covarde, que não sei o quê, ele traz o argumento que, em certa medida, é irrefutável, que é lei. Mas a Maria da Penha pode me fuder. Mas é falsa acusação, tá ligado? Que acontece mesmo. Então ele dá um argumento... Ele dá uma exagerada pra suprir esse... Pra falar que, pra trazer um motivo mais contundente de pra não se relacionar com as mulheres, pra não chegar mais, pra não falar Quando que é na rejeição verdade ele é só e um tal. preguiçoso. Às vezes sim. E por outro lado, o que pode ser também, além disso, às vezes o cara teve traumas de verdade. Teve falsa acusação, o moleque tomou. mandou uma pergunta pra mim na época que eu fazia o... São várias Pergunte- coisas que podem ser. Antes de fazer o resenha de pai e filho, eu fazia o Pergunte ao Pai. Tá ligado? Aí o moleque mandou uma pergunta assim, pô, negão, o que fazer pra superar um não? Aí eu lembro que na época a Cleide falou, meu, você não pode falar essas coisas. Porque eu falei assim, eu falei, moleque, mulher é que nem biscoito.
Essa uma tem 18. Mulher é igual o busão descer na rua. Você perdeu uma, Aí, passa mano, outra. pra que eu falei isso aqui? Você é doido, você não pode falar assim. Falei, mas é verdade, eu vou falar o quê pra esse moleque? Pra ele, sei lá, ir lá e insistir? A mina acabou de falar um não. Não é não, acabou. Tá ligado? Não, e não é por causa que as feministas disseram mas que não é que é não. Uma coisa que eu falo também é que eu ligado? chamo de mentalidade do sniper. Normalmente o homem vai ter isso. Na maioria das vezes, o cara que entra na friend zone, o cara que é mais introvertido, na minha opinião, a maioria dos homens, o que é o sniper? O sniper é igual o cara que ele vai caçar, tá ligado? Ele fica mirando no cervo ali, na mina, e fica, mano, esperando o tiro perfeito. Até então, até ele atirar, ele tá embaixo de chuva, ele tá calculando o trajeto Até da lá já bala. passou coelho, já passou raposa, entendeu? já passou... E ele tá lá, ele tá pensando, ele tá fazendo todo o capivara. investimento. Todo o tempo que ele ficou ali, chegou uma hora que ele fala, mano, eu já tô há 3 semanas aqui nessa porra dessa moita esperando pra derrubar esse cervo. Mano, eu não posso errar o tiro agora. Então a expectativa dele fica cada vez maior, cada vez maior. A ansiedade cada vez maior. Não posso errar, não posso errar. E o tempo passando, mano, mas agora é o momento, não sei o que eu falo. E ele fica assim nessa E quando mina. ele erra o tiro, E que ele a erra mina o tiro, fala um não, aí quebra esse aí ele fulano. chega pra você e pergunta como lidar com Como não. lidar com isso? Aí eu falo, mano, a mina falou que não é não, filho. Entendeu? Mulher, vai na próxima. E é esse Provavelmente esse cara e tava no esse é o sniper. ponto que o cara às vezes não entende. A gente fala isso da Red Pill, por exemplo. Mano, a mulher disse não pra você é justamente porque não, sabe? Porque podia ser talvez, podia ser vamos ver, vem cá. E aí, tudo bem? Vamos conversar, não sei o que. Podia ser qualquer outra coisa. Mas quando a mulher diz não, É um abraço. já era. É um abraço. Quando a mulher diz não a ponto de, tipo, fechar completamente... Os moleques, eu falo assim, mano, você tem opção, tá ligado? Você sempre tem opção. Se você não tá afim de tomar ou não, tenta com homem. Já pensou, já tentou com homem, de repente o seu negócio é homem, filho. Porque a galera que gosta de mulher, é isso aí, mano. Mas sabe o que é o legal disso tudo? É a sua testosterona que faz você atrair. Elas não têm testosterona, não. Mas sabe o que é o E quando legal? tem é pouquinho. O que eu falo pro existe cara é isso. só no seu sniper, É. tá ligado? É só o cara não ficar mirando. Mano, lida com não, toma, porque assim, você pode tomar um não em uma semana ou em 2, 3 dias, você pode tomar um não pensando nessa porra daqui meses. Qual vai doer mais? É. Entendeu? Então, assim, se vai tomar, toma aquele não que você vai... É melhor você queimar a mão no fogão, tá ligado? Do que você ficar lá com a mão queimando e se fudendo. Você cair no incêndio O mesmo. Rolo Tomás falava assim. O Rolo Tomás falava, velho, queima, mas pelo menos já vai sarar rapidinho. Agora, se você ficar procrastinando, a queimadura vai ser pior. E o ponto que eu ia falar, beleza, o cara tem mais testosterona que a mulher e por isso ele vai atrás. E a mulher tem que ficar lá. Isso daí tem justamente essa questão do déficit sexual masculino. O homem tem muito mais vontade de ter o sexo e por isso ele vai atrás da mulher. Só que é o seguinte, a mulher tem mais dependência e demanda por relacionamento. Chega um determinado momento que a mulher vai querer o namoro, vai querer o passeio, vai querer o presente, vai querer o romantismo, vai querer que você faça, tipo, coisas de casal com ela. Ela vai ter essa demanda. E para isso ela vai ter que ter a sua fidelidade e você vai ter que estar do lado dela. Ela quer estar servindo e, inclusive, cooperando com o homem que ela escolheu. O homem que ela acha foda. E se ela não tem esse homem? É. Então, são demandas diferentes, são coisas diferentes. A Red Pill explica isso. Beleza, a mulher pode te dizer não e você vai ficar mal, mas um dia você vai chegar a sua hora de você dizer não pra mulher e ela vai ficar na merda. Porque no dia que você só comer e sair fora e ela vai te obrigar como a ficar? Você não tem mais o que ela não tem mais o que te atraía. Exatamente. João Ricardo perguntou aqui, ó. Expliquem sobre a fraude na paternidade e o dado de apenas 6% dos homens passarem os genes adiante. Ainda acham que é mentira? Eu não faço ideia do que ele tá falando Isso daí é aqui. coisa do seguinte. Se a gente for analisar, tem algumas pesquisas que mostram que desde a época do Neandertal, né, antes do Homo sapiens, mais de 150 mil anos atrás, somente 6% dos machos reproduziam. 6%? 6%. E o resto? O resto, as fêmeas ficavam só pra esses caras. Ou as fêmeas iam lá e davam pra uns... Mas aí era na época que a gente era bicho, né? Pô, eu tô falando 150 mil anos atrás. Ah, tá. Tem uns E aí estudos tem- que provam que o DNA era para cada 7 mulheres era um homem. Eu não sei se é 7 ou 17, tem isso, né? Tem sim. Eu esqueci 17. E aí tem também outros fatores, por exemplo. Descobriram que o tal do Gengis Khan comia todo mundo, pegava todas as mulheres e as mulheres tinham filho dele. Só que não dá pra cuidar de 600 mulheres, por exemplo. É. E aí ele tinha lá as mulheres que davam pra ele e os outros caras cuidavam do filho. Fraude na paternidade é a mulher a traição, tá ligado? Você cria um filho que você acha que é seu, mas é de outro cara. Vocês ficam putos, assim, com o pessoal que faz a zoeira em cima de vocês? Tipo, o pessoal que faz corte, tá ligado? Aqui eu não vou nem citar qualquer um, mas a gente tem vários hoje e a gente tem muito... E hoje a Red Pill, ela tá no mainstream mesmo. Não sei se vocês chegaram a passar na Globo e tal, mas o Thiago mesmo
Fantástico, Não, a gente Encontro. Graças a Deus. Tá ligado? Então, tipo assim, vocês, assim, de alguma forma ficam putos ou agradecem, porque querendo ou não, traz gente. Eu sempre falo isso, mano. Às vezes o cara faz na zoeira, te zoa, mas ele traz gente pro seu público. Ele traz gente pro seu canal. Eu acho que é por essa e outros que eu não sou muito citado, porque o cara sabe que se o cara for pro meu canal, ele fica. Não, o que eu fico Tá puto, ligado? que eu falei uma vez quando me perguntaram algo parecido, é a questão do problema no YouTube. Que nem os caras que pegam o Redcast pra fazer corte. Você tá ligado, mano? O bagulho é caro. Esse equipamento, cada câmera dessa aqui é 6 pau. É caro pra caralho. Você tem um investimento em Vila de Atibaia, pega o trânsito, gasolina, pedágio. Aí chega um cara, só pega a porra do seu corpo, não mostra nem o rosto e ganha dinheiro em cima do seu conteúdo. Isso eu fico puto, mano. Fico puto com isso aí. Eu falo, caralho. Ou o cara que faz react toda hora também. Entendeu? Você vem lá da casa do caralho, você entrevista, dá sua cara tapa, você é cancelado e o cara faz dinheiro em cima sem fazer bosta nenhuma, só pega seu vídeo e ganha em cima. Mas tudo bem. O problema eu sou pra mais mim é... dos reacts desonestos. Tipo assim, o cara pode ir lá, concordo com isso aqui não, isso aqui é engraçado, pô, você viu isso aqui que a mina falou, que o cara falou. É diferente, mas quando o bagulho é desonesto mesmo, você vê que o cara tá fazendo pra... O cara pegou Na pra maldade. zoar, na maldade. Aí eu fico meio puto assim, porque, mano, não tem nada a ver. Se fosse pelo menos exatamente o que eu tô dizendo, aí ele vai lá e discorda e xinga e tá tudo certo. Entendeu? Mas, pô, nem é isso, mano. Nem é isso. Eu tenho uma regra que é a seguinte: corte eu proíbo. Corte do meu conteúdo eu proíbo. React eu libero, tá ligado? Mas o cara tem que deixar aonde ele pegou. Então, por exemplo, na descrição, no primeiro comentário, ele tem que deixar o link Você da já onde deu ele strike pegou. em alguém? Por causa de. Não, porque normalmente eu entro em contato com a pessoa, tá ligado? Dou um salve na pessoa, se ela não responder, é strike. Mas até hoje todo mundo respondeu. Entendeu? O React não pode ser aquele. O React, o cara tem que participar do React. Ele não pode fazer do React um corte. Do tipo assim, hoje nós vamos ver o Alessandro, não sei, trocando ideia com o Zé de Pio. Aí passa 10 minutos, o cara não deu um pio. O cara fala assim, Tá ligado? Não, o cara tem que participar do bagulho. Eu entendo que o React, tanto que o pessoal do meu canal, do Eu Sou Seu Pai, eles vivem brigando comigo por causa disso, que eles falam que eu paro muito. Exato, E eu não termino o corte. eu faço assim também. Tá ligado? Porque eu falo, mano, vocês têm que assistir o corte no canal do cara. Esse é o certo. O cara deu um trampo pra botar aquela merda no ar, tá ligado? Mas é porque eu me ponho no lugar do cara. Exato. Então eu não acho justo. Eu acho justo eu ser o quarto da mesa, vamos dizer. Se aqui tá nós três, eu tô fazendo um corte desse aqui, eu seria o quarto da mesa. Exato. Isso eu acho justo. Agora, tipo, por isso que eu não termino o corte. Que eu falo, ó, vai lá no canal dos caras lá e assiste o corte e tira suas conclusões, tá ligado? Que é o certo. Que é o certo. Quando eu faço também, muitas vezes eu nem termino o corte. Não dá nem tempo, porque eu falo pra caralho. Eu também. Com 20 minutos de vídeo, eu falo, caralho, o corte tem 3. Eu falo, Então, aí eu acabo falando pra caramba. Como vocês veem, até pra gente encerrar aqui, que a gente hoje tá com o tempo curto, como vocês veem o futuro da Red Pill? Tá ligado? Opa, Não só do trampo de vocês, isso eu quero saber também, como vocês veem o futuro, mas do cenário em si, tá ligado? O futuro até profissional de vocês. Eu acho que o futuro da Red Pill vai ser o cancelamento, vai ser muito pressionada para cancelarem, para tentarem travar ela, né? Mas eu acho que isso pode ser um tiro no pé, como no caso do Fantástico, Inteligência Limitada tentou fazer também e os caras foram lá, você vendo a repercussão nos comentários. E eu, como produtor de conteúdo, é muito no sentido de inteligência social acima de tudo e menos vitimização e mais responsabilidade. Tá ligado? Acima de tudo, você ter o treino, que eu chamo de TED Game, tá ligado? Treino, estudo e dinheiro, principalmente, e abrir vias de socialização. Você socializar. E você ter uma vida boa, perfeita não tem como. Poderia ser Shed? Poderia, mas eu também poderia ter nascido aleijado. Então, assim, é o que eu falo. E dentro disso, você ser mais minimalista, né? E ter uma vida satisfeita. Perfeita é impossível, mas o importante é eu estar satisfeito dentro disso. Tá no shape, não ter dívida, viver assim e sempre preservando a paz e tranquilidade. Sempre quando eu for relacionar com mulher, com amigo, com trampa, eu vou colocar paz e tranquilidade nesse lado da balança. O quanto essa pessoa me atrapalha nisso, certo? Para eu decidir lidar com ela ou não. Recentemente eu vi um comentário num dos... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o cara que dá aula de oratória. Sei. Tá ligado? Giovanni. É o Giovanni. E eu vi um comentário falando assim... Pô, mano, muito legal esse podcast porque vocês não falaram só sobre relacionamento. Vocês pensam em diversificar o conteúdo de vocês? Então, na verdade, esse é o futuro da Red Pill. O futuro da Red Pill é a gente sair um pouco, expandir o conteúdo, entendeu? Sair um pouco realmente de Red Pill, mulher, modernete, olha o golpe, não sei o quê, entendeu? E mandar a Red Pill de outros assuntos, Isso, tipo e política. por entendeu? exemplo, Da minha parte, não. eu quero trazer, por exemplo, questões ligadas a dinheiro,
Há questões ligadas, principalmente no caso de fazer uma segunda fonte de renda, essas coisas, ensinar a galera a viver de uma outra forma. Porque, por exemplo, a internet mudou minha vida, acho que vai mudar a vida de muita gente ainda. Então, acho que os homens, de um certo modo, têm que aproveitar esse tipo de questão. Do outro lado também, trazer coisas como a ideia de sociabilização que ele falou, que no caso seria uma ideia de você... Como você lida, por exemplo, com questões públicas, que você vai precisar. Com julgamento público, com a sua imagem pública, como você liga com discurso público. Por que a gente não foi cancelado? Nunca teve um episódio do Redcast que nós fomos cancelados porque o que a gente falou era muito absurdo e etc. E muita gente mas a gente é cancelado toda hora, porra. Não, toda hora que tá falando que a gente é louco, que a gente só fala absurdo. Sim. É mais o convidado... As pessoas falam da gente. A gente também. Mas assim, é frustrado, mas a gente não, entendeu? Então, e mesmo assim é difícil. Como que a gente lida com isso? Com vocês um Ministério Público ainda atrás? Não, mas eu tô dizendo que é difícil lidar com a internet como um todo. É verdade. Então os caras eles precisam aprender certas questões, como eu falei, de se posicionar, entendeu? E eu acho que assim, comunicação, o desenvolvimento masculino voltado para a mentalidade também, vai trazer um benefício, inteligência emocional, né? Então eu acho que os homens, de modo geral, eles precisam também compreender que a Red Pill sobre relacionamento vai te levar para resolver grande parte dos problemas que você tem, que podem ser dores agora imediatas, mas depois você pode aprender outras coisas que vão melhorar também a sua vida, entendeu? Eu já disse isso no meu canal, eu acho que não existe esse papo de incel, beta, não sei o quê. É porque você tem mentalidade de escassez. Ou te falta autoestima, ou te falta dinheiro, ou te falta tudo. Estética, dinheiro e etc. É onde você acaba, às vezes, se encaixando em algum lugar. Isso, então acho que a Red Pill já pega uns caras meio pra baixo de tudo isso que eu falei, sem dinheiro, sem autoestima, sem amigos, por exemplo, sem sociabilidade. E aí meio que abraça esses caras, entendeu? Só que a gente precisa resolver o problema desses caras. Exato, trazer a solução. E não só empurrar pra outras... Eu acho que o certo é sempre, mano, olhar pro cara e falar, o problema sou eu. Muitas vezes é isso, né? O problema sou eu e não o problema é o outro. É que é sempre mais fácil culpar o outro, mano. Não, pode ser o outro também. Mas a questão das mulheres eu acho importante o tal do culpar elas. Eu acho que senão a sociedade, até o Espectro Cinza falou, a sociedade é muito complacente com as mulheres, com o que elas fazem. E ninguém critica. Se a gente não critica, quem vai? Então eu acho importante também responsabilizá-las quando é necessário. Esse é o meu ponto de vista. É isso, pessoal. Infelizmente, hoje a gente vai terminar um pouco mais curto esse podcast aqui. Mas, mano, nem preciso falar nada, né? Redcast, Submundo Intelectual e o Atitude Alpha. Eu decorei os nomes e até agora eu fico meio assim quando eu olho Miguel, tá ligado? E Júnior. Você vê como eu sou ruim com o nome. Mas o canal eu lembrei, Atitude Alpha, Redcast, Submundo Intelectual. Esse nome é muito foda, hein? Valeu. Submundo Intelectual, velho. Tu roubou de alguém essa porra, Nunca né? ninguém me elogiou. Não, esse nome é foda. Sério mesmo? É. Esse nome é foda, velho. Da hora. Tá ligado? Esse nome é foda. Submundo Intelectual. Entendeu? E é isso, pessoal. Peço pra você que está assistindo aí pelo Ferascast que, por favor, se inscreva lá no canal do Negão. E você que está assistindo no canal do Negão aí, por favor, se inscreva lá no Ferascast. E, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Hoje a gente mandou bem, mano. Até a próxima Hoje foi segunda. maneiro, acabou rápido. Acabou rápido. Pena que acabou rápido. Nem perguntei pra vocês do Haluca. Tá ligado? Haluca! O Haluca tá transformando o Red Pill como xingamento. Tá falando que os caras pulando de tal Red Pilado pra caralho, mano. Então, virou xingamento. Vai tomar no cu, opinião mano. de vocês sobre a Haluca. Caralho. É nóis, pessoal. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos. Valeu, aí. galera. Tamo junto.